Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. O livro da reversão do destino. Parte 9. Capítulo 95. A expressão de Su Shen permaneceu inalterada enquanto dizia: então é isso, a irmã sênior Lu e eu somos família, afinal. Lu Ongen assentiu, rindo baixo. Quando voltei à seita e soube que o irmão Júnior Zou havia se tornado um discípulo verdadeiro, fiquei bastante surpresa. Após investigar, descobri que o irmão Júnior Zou é o filho órfão do meu benfeitor. O irmão Júnior Zou, em pouco mais de 2 anos, saltou de um simples discípulo da seita externa para um discípulo verdadeiro. Isso é realmente. Su Shen moveu sua manga, transformando-a em uma espada que golpeou diretamente a cabeça de Lu Ongen. Lu Ongen permaneceu imóvel, com um leve sorriso ainda nos lábios. Su Shen não desferiu o golpe final. Essa mulher era simplesmente calma demais. Lu Ongen alisou calmamente uma mecha rebelde de cabelo. Irmão Júnior Zou, não se agite. Sua irmã sênior apenas tropeçou em um pequeno segredo por acidente. Se o irmão Júnior me matasse, este segredo se tornaria conhecido por todos na seita logo no dia seguinte. Acredito que o irmão Júnior não gostaria de ter seu segredo exposto, gostaria? Su Shen balançou sua manga. Ele não esperava que os remanescentes do antigo clã remanescente fossem tão não confiáveis, deixando até mesmo um único peixe escapar da rede. Se sua identidade fosse exposta agora, ele certamente morreria sem um lugar para ser enterrado. Fale, o que você quer que eu faça? Lu Ongen rastreou uma pista e escolheu mantê-la em segredo, vindo sozinha. Seria por causa de seus pais para avisá-lo? Su Shen não era tolo. Lu Ongen, uma simples mulher, conseguiu garantir um lugar entre os discípulos verdadeiros em uma seita do caminho demoníaco como a Terra Sagrada Devoradora do Sol. Ela era inerentemente uma indivíduo implacável que devorava pessoas sem cuspir os ossos. Esqueça meras palavras de orientação. Mesmo que significasse matar pessoalmente o benfeitor que a ensinou, desde que houvesse lucro, ela agiria sem hesitação. O irmão Júnior é realmente inteligente. Lu Ongen o elogiou e então disse: o irmão Júnior já ouviu falar do mausoléu primordial? Su Shen assentiu. Lu Ongen estreitou os olhos. Quero que o irmão Júnior coopere comigo para eliminar aqueles poucos discípulos verdadeiros ranqueados dentro da seita assim que entrarmos no mausoléu primordial. Contanto que seja feito, o irmão Júnior pode ficar tranquilo. Sua irmã sênior guardará seu segredo para sempre. Ao ouvir isso, Su Shen falou com um toque de surpresa. As ações da irmã sênior são verdadeiramente audaciosas. Eu concordo com este assunto. Espero que a irmã sênior cumpra sua promessa. Vendo Su Shen concordar tão prontamente, Lu Ongen ficou entre acreditar e duvidar, e o avisou novamente. Então entrarei em contato com o irmão Júnior assim que estivermos dentro do mausoléu primordial. Durante este tempo, irmão Júnior, você absolutamente não deve tentar nenhum truque. Se eu morrer, seu segredo se espalhará por toda a seita no dia seguinte. Su Shen acenou com a mão, sorrindo com amargura. Irmã sênior, você brinca. Eu certamente não quero me tornar alvo de críticas públicas. A razão pela qual concordei tão prontamente é simplesmente porque entendo profundamente o princípio de que uma pessoa sábia sabe quando se adaptar às circunstâncias. A vigilância nos olhos de Lu Ongen desapareceu, e ela se levantou lentamente, preparando-se para deixar a residência. De repente ela se virou e perguntou: a irmã sênior ainda tem uma pergunta. O irmão Júnior ainda é o irmão Júnior? Su Shen perguntou confuso. O que a irmã sênior quer dizer com isso? Lu Ongen não respondeu, simplesmente riu e desapareceu do pico do sol vermelho. Ao sentir a partida de Lu Ongen, a confusão nos olhos de Su Shen desapareceu completamente. Seu olhar antigo e imperturbável agora continha uma intenção assassina monstruosa. Sua compostura de milhares de anos foi estilhaçada por ondas infinitas neste momento. Ele não conseguia mais se lembrar de quanto tempo fazia desde que fora ameaçado dessa forma. Além disso, Lu Ongen tinha até sugerido vagamente o seu maior segredo. Ser inteligente demais pode levar à morte. Na mente de Su Shen, Lu Ongen estava indubitavelmente sentenciada à morte. Lu Ongen não sabia da existência do antigo clã remanescente e, por engano, tomou Su Shen por um ser poderoso que havia passado por possessão e recultivação. Mas esta era precisamente a verdade mais próxima. Alguns dias depois, Su Shen deixou a Terra Sagrada Devoradora do Sol para uma viagem. Zou Yi, ao saber das notícias de Lu Ongen, ficou pálido de susto. Mestre, não se preocupe. Uma mera discípula verdadeira faremos ela desaparecer deste mundo. Todos ligados a ela desaparecerão, e seu segredo absolutamente não será exposto. Su Shen lançou um olhar frio a Zou Yi. Desta vez, ele estava muito decepcionado com o antigo clã remanescente. Este grupo de pessoas poderia até acabar matando algum dia. Era difícil dizer. Você só precisa investigar secretamente as contingências de Lu Ongen. Não haja precipitadamente por enquanto, para que uma discípula verdadeira não morra em um momento crítico e um grande número de pessoas relacionadas também morra, fazendo com que o Santo Senhor seja alertado. Tudo esperará até entrarmos nas ruínas antigas. Então agiremos para resolver este perigo oculto. Eu pessoalmente lidarei com Lu Ongen dentro das ruínas. Os olhos de Zou Yi brilharam ao ouvir isso. O mestre é de fato atencioso. Su Shen deu suas ordens. Se eles não pudessem lidar nem com um assunto tão pequeno, Su Shen não podia deixar de se perguntar como esses do antigo clã remanescente conseguiram sobreviver sob o nariz de Zou até agora. Retornando à Terra Sagrada, Su Shen agiu como se nada tivesse acontecido, continuando sua cultivação isolada. Logo meio ano se passou. Uma notícia abalou toda a região oeste. As ruínas antigas que não apareciam há milhares de anos haviam emergido. Entrar nas ruínas antigas exigia uma chave, e mesmo as linhagens de nível Terra Sagrada não tinham muitas chaves. Apenas discípulos verdadeiros eram qualificados para entrar, quanto mais estranhos. A notícia do aparecimento das ruínas antigas atraiu até alguns sucessores poderosos de linhagens das outras 4 regiões.
Como um discípulo verdadeiro, Su Shen naturalmente recebeu uma chave e estava qualificado para entrar. Lu Wonjing viu Su Shen e lhe deu um sorriso brincalhão. Su Shen respondeu com um aceno gentil e um sorriso. Os dois estavam em perfeita sincronia. Desta vez, 19 discípulos verdadeiros da Terra Sagrada Devoradora do Sol estavam indo para as ruínas antigas, incluindo Lu Wonjing e Su Shen. Todos estavam no reino da conexão profunda. Ao chegarem ao destino, Su Shen também viu muitas linhagens familiares. Ele imediatamente viu um prodígio da região oeste e um da região sul lutando. Afinal, a região sul foi quase aniquilada, com incontáveis gênios e seres poderosos morrendo. Levou mais de 2000 anos para se recuperar, então naturalmente nutria um profundo ressentimento em relação à região oeste. Su Shen não tinha intenção de agir, observando os oponentes dignos de sua atenção de ambas as regiões, assim como sua presa. Enquanto as ruínas antigas apareciam, um antigo portão de bronze obscureceu o céu. O conflito entre as duas regiões parou, e todos pegaram suas chaves, entrando nas ruínas antigas guiados pela luz de bronze. Ao entrar nas ruínas antigas, Su Shen e Lu Wonjing não agiram imediatamente. Primeiro começaram a explorar as ruínas. Justo quando todos estavam procurando por tesouros, auras aterradoras explodiram repentinamente dentro do grupo, atingindo seus companheiros sem aviso. 2 pessoas foram mortas instantaneamente e 3 ficaram gravemente feridas. Eles foram terminar o serviço, e mais 3 morreram, totalizando 5 discípulos verdadeiros mortos de uma só vez. Os 14 discípulos verdadeiros restantes olharam uns para os outros. E eu não esperava que seus pensamentos fossem tão consistentes. Um discípulo verdadeiro ranqueado deu de ombros, olhando para a multidão surpresa e cautelosa. Dentro da Terra Sagrada, quanto menos discípulos verdadeiros houver, mais recursos podem ser alocados. Uma oportunidade tão rara, claro, significa que todos vocês devem morrer. Se vocês não morrerem, é difícil para eu me tornar um santo. Um jovem de olhos roxos olhou calmamente para todos. Capítulo 96. Todos começaram uma nova rodada de luta intensa. Mais 8 pessoas morreram durante a batalha. Apenas 6 restaram. O jovem de olhos roxos olhou para todos com um sorriso cruel no rosto. Contanto que vocês estejam dispostos a se submeter a mim e aceitar uma marca de alma, posso deixá-los viver. O jovem de olhos roxos era muito poderoso. Embora não possuísse um corpo divino, havia matado 2 discípulos verdadeiros em sucessão. Agora, ele nem sequer dava importância aos outros 5. Ser marcado com uma marca de alma significava ser reduzido a escravo de outro, para nunca mais reencarnar nesta vida. Zhao Tian, querer que nos submetamos é simplesmente uma ilusão. Vamos atacá-lo juntos. Matem-no primeiro. De repente Su Shen e Lu Wonjing atacaram simultaneamente, emboscando outros 2 discípulos verdadeiros e em um instante, mais 2 caíram. A última pessoa restante quis gritar, eu estou disposto a me submeter, por favor, senhor, salve minha vida. Su Shen o decapitou sem hesitação com um único golpe de espada. Apenas 3 pessoas permaneciam de pé em toda a Terra Sagrada Devoradora do Sol. Lu Wonjing vigiava cautelosamente o jovem de olhos roxos. Irmão Júnior Zhou, vamos matá-lo juntos, e os recursos da Terra Sagrada desta geração pertencerão a nós 2. Naquele momento, se nos tornarmos companheiros de Dao, não seremos reverenciados juntos por uma era? Su Shen assentiu. A irmã sênior está certa. Depois que o matarmos, irmã sênior, não se esqueça do nosso acordo. Lu Wonjing, tornar-se companheira de Dao com ela não era atraente? Lu Wonjing não desperdiçou palavras. Segurando sua longa lança, uma marca carmesim explodiu repentinamente de dentro de seu corpo, espalhando-se por sua pele branca como a neve, formando uma armadura espiritual. É na verdade uma armadura de espírito marcial. Um item perdido há tanto tempo, pensar que caiu em suas mãos. Zhao Tian ficou um pouco surpreso. Encarando Lu Wonjing, que avançou contra ele, Zhao Tian não recuou. Os 2 trocaram golpes a uma velocidade imperceptível a olho nu. Não admira que esta mulher tenha ousado conspirar contra tantos discípulos verdadeiros da Terra Sagrada Devoradora do Sol. Su Shen estalou a língua mentalmente. Até ele só tinha ouvido falar da armadura de espírito marcial. Esta era uma armadura de batalha forjada por uma raça especial, capaz de ampliar grandemente o ataque e a velocidade do usuário. No domínio do mistério celestial, poucas pessoas possuíam tal armadura. Zhou Shen, você não vem ajudar? Lu Wonjing começou a ter dificuldades em sua luta com Zhao Tian. Ao vislumbrar Su Shen, que assistia de lado, ela imediatamente ficou descontente e falou em tom de comando. Su Shen fingiu desamparo e juntou-se ao campo de batalha, executando uma arte de espada para ajudar Lu Wonjing a desviar alguns dos ataques. Em pouco tempo, Zhao Tian ficou em desvantagem. Lu Wonjing aproveitou uma oportunidade, liberou sua arte de lança da lua de sangue e atingiu diretamente o corpo de Zhao Tian com uma única lança, aniquilando até mesmo os arredores por centenas de metros com este golpe. A área cheia de poeira continha uma intenção assassina aterradora, tornando impossível ver o que estava acontecendo lá dentro. Lu Wonjing ofegava, olhando para o campo de batalha com um sorriso triunfante no rosto. Zhao Tian deve estar morto. Diferente da alegria de Lu Wonjing, Su Shen franziu a testa. Ele sentiu algo errado, confiando em seus instintos. Bum! Uma figura aterradora passou velozmente, aparecendo instantaneamente diante de Lu Wonjing. Ao ver quem era, os olhos de Lu Wonjing se arregalaram. Neste momento, Zhao Tian estava inteiramente roxo, seu cabelo estava em pé e seus músculos pareciam raízes de árvores velhas e retorcidas. Uma corrente de ki aterrorizantemente poderosa formava naturalmente uma barreira ao redor de seu corpo. Arte celestial da extremidade roxa. É a arte celestial da extremidade roxa. Esta técnica de cultivação não deveria existir neste mundo. Zigimozum, Lorde Demônio da extremidade roxa, morreu no domínio do sudoeste, então seu legado deveria ter sido cortado. O rosto de Lu Wonjing ficou pálido. Zhao Tian olhou para ela com indiferença, desdenhando. Como uma garotinha, como você poderia entender os métodos deste venerável? Para forçar este venerável a revelar sua verdadeira forma, só posso deixar você perecer. Zhao Tian estendeu um dedo e deu um leve peteleco em direção a Lu Wonjing. O corpo dela foi atingido como se por um golpe pesado, voando diretamente para trás, atravessando uma cordilheira contínua. Sua armadura de espírito marcial também estava
frangalhos. Em um flash, Zhao Tian apareceu no céu acima de Lu Ongen. Ela estava em farrapos, tossindo sangue. Neste momento não tinha mais sua arrogância habitual. O medo da morte a envolvia. Se senhor, estou disposta a me submeter, estou disposta a ter uma marca de alma plantada e acompanhá-lo ao seu lado. Posso ser sua concubina, seu animal de estimação. Não revelarei nenhum de seus segredos. Lu Ongen queria expressar sua submissão. Zhao Tian, no entanto, zombou. Este venerável acha alguém como você suja. Com flutuações aterradoras reunidas na ponta do dedo, Zhao Tian pretendia matar Lu Ongen diretamente, não deixando problemas futuros. No entanto, uma súbita energia de espada interrompeu o movimento dele. Su Shen havia feito sua jogada forçando Zhao Tian a recuar com um único golpe, e chegou ao lado de Lu Ongen. Vendo quem tinha vindo, a esperança de sobrevivência surgiu no coração dela novamente. Zhou Shen mate-o. Contanto que você o mate, eu serei sua. Zhao Tian era a reencarnação de Ziji Mozun, e Zhou Shen, em sua investigação, também era suspeito de ser a reencarnação de um especialista poderoso. Apenas Zhou Shen poderia lidar com Ziji Mozun. Zhao Tian olhou para Su Shen, que havia entrado no campo de batalha, e disse com algum interesse: Você vai protegê-la? Você vai ser meu inimigo? Su Shen balançou a cabeça ao ouvir isso. Ela, só eu posso matá-la. Suas distintas pupilas pretas e brancas tornaram-se subitamente totalmente negras, como dois buracos negros, devorando tudo. Atrás de Lu Ongen, uma bocarra escancarada apareceu de repente, engolindo o ar em um instante. Os gritos de Lu Ongen ainda ecoavam pelos céus e pela terra. Zhou Shen, você não pode me matar. Se você me matar, o Santo Senhor não vai te perdoar. Gradualmente a aura de Lu Ongen desapareceu. Após devorá-la, a aura de Su Shen surgiu intensamente. Uma armadura de espírito marcial, idêntica à de Lu Ongen, apareceu em seu corpo. Esta visão repentina fez Zhao Tian parar por um momento. Então ele explodiu em uma gargalhada após um tempo. É na verdade o físico glutão. Parece que aqueles velhos do antigo clã remanescente ainda não morreram todos. No entanto, é verdadeiramente o auxílio do céu para Ziji Mozun. Garotinho, seu corpo físico e sua alma agora são deste venerável. Pensando nas lendas dentro do antigo clã remanescente, o coração de Zhao Tian pulsou de excitação. Mas, imediatamente depois, uma aura ainda mais aterradora explodiu do corpo de Su Shen. Ele ergueu a mão e golpeou com uma espada. Qi Shen, uma energia de espada que perfurou o céu e a terra, parecendo capaz de penetrar o legado. Zhao Tian não teve tempo de esquivar e foi envolvido pela energia de espada. Ele ficou grandemente alarmado. Este golpe de espada era aterrador, totalmente além do que poderia ser liberado neste reino. Tal reino do Dao da Espada, mesmo aqueles prodígios do Dao da Espada no reino da conexão profunda estariam longe de ser capazes de alcançá-lo. Com um golpe de espada, Zhao Tian ficou coberto de feridas e o medo brotou em seu coração. Este cara não é simples, ele provavelmente é um velho monstro também. Zhao Tian praguejou internamente. Que diabos de terra sagrada devoradora do sol é esta? Ela realmente escondia um companheiro de prática tão terrível. Vendo que Zhao Tian pretendia escapar, Su Shen apontou 2 dedos para frente. Dedo da aniquilação das 1000 tribulações. Uma das artes marciais de grau santo da terra sagrada da montanha estática. Os céus e a terra pareceram cair em um ciclo de aniquilação, tornando-se totalmente negros. Su Shen caminhou lentamente para o centro da aura aterradora. De lá de dentro, um grito desesperado e relutante, totalmente trágico, pode ser ouvido. Capítulo 97. Após devorar a origem de Zhao Tian, Su Shen deixou o campo de batalha. Ziji Mozun, que havia caído na Guerra do Sudoeste e felizmente conseguirá possuir um discípulo direto da Terra Sagrada Devoradora do Sol para alcançar o renascimento, estava agora verdadeiramente morto. O velho monstro encontrou um monstro ainda mais antigo. Este era provavelmente um resultado que Ziji Mozun jamais poderia ter sonhado. Dizia-se que as ruínas antigas eram um antigo campo de batalha de santos. Uma batalha que varreu as 5 regiões eclodiu aqui uma vez, fazendo com que inúmeros indivíduos fortes perecessem, com dezenas de especialistas de nível santo caindo. O objetivo de Su Shen era o artefato sagrado remanescente de um santo do antigo clã remanescente. Seguindo a detecção de sua linhagem, Su Shen chegou facilmente ao local onde um especialista do clã havia caído. Ao longo de dezenas de milhares de anos, este lugar transformou-se em um profundo mundo subterrâneo. Seguindo a sensação em seu sangue, Su Shen encontrou um estandarte de almas danificado. Este deve ser o artefato sagrado deixado por aquele velho ancestral do antigo clã remanescente. Apenas aqueles com a linhagem real primordial podem pegá-lo. Que pena! Su Shen estava um pouco decepcionado. Este estandarte de almas era de fato um artefato sagrado, mas estava muito danificado. Mesmo se ativado, alcançaria no máximo um nível quase santo. Isso mostrava a extensão trágica daquela batalha de antigamente, onde até artefatos sagrados foram estilhaçados. Não, os olhos de Su Shen brilharam de repente. A sensação de atração da linhagem não havia desaparecido. Após entrar, ela se dividiu em 2 caminhos. Um apontava para o estandarte de almas e o outro era. De repente, todo o chão tremeu e um espaço ainda mais profundo e sinistro apareceu diante de Su Shen. Este espaço continha apenas um altar e em seu centro, repousava uma lâmina de 3 metros de comprimento. Seu exterior era feito de osso de alguma criatura, emitindo uma aura aterrorizante, porém Su Shen sentiu que essa aura era extremamente familiar. Sacrificar o próprio corpo ao artefato. Su Shen ficou chocado. Outro artefato sagrado perfeitamente intacto estava escondido aqui. Su Shen deu um passo à frente e agarrou a lâmina com força. O poder de sua linhagem aderiu ao seu corpo, e chamas negras espalharam-se pelo braço de Su Shen. Vagamente, Su Shen viu uma cena. Uma existência poderosa, gravemente ferida, murmurava suavemente. O rei deus espiritual é realmente forte demais.
Eu vou morrer. Eu, Zhou Tianwen, que um dia ofusquei as 5 regiões, estou morrendo assim. É realmente lamentável. Não posso desaparecer com a maré do tempo. Uso meus ossos como punho, meu corpo como lâmina e minha alma para sacrificar ao poder do santo. Mesmo que eu morra, eu, Zhou Tianwen, recuso-me a morrer de forma comum. Descendente, se você puder vir aqui, significa que é como eu. Você empunhará a lâmina Tianwen, cortará tudo, pisará no antigo caminho estrelado e completará o caminho do Dao inacabado para mim. Enquanto a memória desaparecia, um sentimento de respeito surgiu no coração de Su Shen. Este era um buscador do Dao nascido no momento errado, com grandes ambições, que morreu em uma batalha caótica. Ele abandonou tudo apenas para se transformar em uma arma, esperando por um herdeiro do legado para ajudá-lo a realizar seu sonho inacabado. Su Shen escondeu a lâmina Tianwen. Esta foi uma surpresa agradável e inesperada. Um artefato sagrado perfeitamente intacto que ele pudesse controlar seria seu maior trunfo e seu fundamento mais confiável. Su Shen continuou a buscar oportunidades dentro das ruínas antigas. Quando encontrava outros gênios, esses gênios tornavam-se sua oportunidade. Era perfeitamente normal que pessoas morressem nas ruínas antigas. Sempre que Su Shen agia, não havia sobreviventes. Dentro das ruínas, o cultivo e a aptidão de Su Shen dispararam. Ele massacrou pesadamente aqueles prodígios. Eventualmente, prodígios comuns não podiam mais melhorar a aptidão de Su Shen. Então ele desistiu. O cultivo de Su Shen também atingiu o reino do vazio profundo, um jovem imperador. Olhando pelas 5 regiões, ele poderia ser chamado de um prodígio do caminho marcial. Um ano depois, as ruínas antigas tremeram de repente. Cenas de imagens residuais apareceram no céu. Incontáveis especialistas aterrorizantes sitiavam uma figura imponente. Era apenas a ponta do iceberg, mas era sufocante. Su Shen sabia o nome daquele especialista aterrorizante, Rei Deus Espiritual. Lá fora, os inalcançáveis especialistas de nível santo eram como formigas diante daquela existência aterrorizante, sendo mortos facilmente. Um palácio antigo apareceu, Palácio Ling Shen. Na imagem antiga, aquela existência suprema entrou no Palácio Ling Shen e nunca mais saiu. Eu, inigualável em minha geração, originalmente pretendia tomar a origem do domínio do mistério celestial e embarcar no caminho da invencibilidade. Mas não esperava que os seres vivos do domínio do mistério celestial resistissem com suas vidas. Sob o cerco dos especialistas do domínio, lamentavelmente caí. Armazenarei meu legado dentro do Palácio Ling Shen e escolherei um sucessor. Quem tiver a sorte de receber meu legado deverá sustentar minha vontade. Invencível no espaço estelar. Invencível no espaço estelar. Essas 4 palavras quase fizeram as pessoas perderem o juízo. Quase imperador. Este era um legado de quase imperador. Quase todos os prodígios enlouqueceram. Um legado de quase imperador aparecendo era um evento sem precedentes. Lutem, devemos lutar. Um legado de quase imperador. Essa é uma das existências mais poderosas de uma era sob o céu estrelado. Os quase imperadores nascidos em todo o domínio do mistério celestial são raros. Agora que o legado de tal existência apareceu, se eu o obtiver, não poderei superar meus ancestrais e me tornar o mais forte no mistério celestial? Ha. O legado de quase imperador é definitivamente meu. Os portões do Palácio Ling Shen abriram-se, e inúmeros prodígios surgiram como loucos. Su Shen também seguiu de perto, entrando no Palácio Ling Shen. Um legado de quase imperador. Era simplesmente tentador demais. Desde que obtivesse o legado de quase imperador, mesmo que esta vida terminasse ali, Su Shen consideraria um ganho. O Palácio Ling Shen formava seu próprio espaço. Su Shen e os outros chegaram a este espaço. Nasci na obscuridade, caminhei por tempos caóticos e me tornei um quase imperador sendo um mero mortal, confiando apenas em uma técnica de cultivo. Escritura do Imperador da Comunicação Espiritual. Se você passar com sucesso em minha avaliação, passarei a Escritura do Imperador da Comunicação Espiritual. Escritura do Imperador. Apenas aqueles que realmente alcançaram o auge de todas as raças e criaram técnicas de cultivo eram qualificados para serem chamados de Escrituras do Imperador. Todos enlouqueceram. Mesmo os indivíduos mais resolutos não puderam deixar de ficar com os olhos vermelhos neste momento, cheios de ganância. Ninguém conseguia manter a calma, exceto por Su Shen. Su Shen, olhando para as palavras no céu estrelado, sentiu uma sensação arrepiante percorrer seu corpo, um frio subindo direto para sua cabeça. Arte da comunicação espiritual. Escritura do Imperador da Comunicação Espiritual. Uma coincidência? Não, a intuição de vários milênios de Su Shen dizia que isso não era uma coincidência. Aquela técnica de cultivo que ele obteve no reino do vento celestial há muito tempo, aquela técnica que levou sua vida a terminar abruptamente tinha uma falha enorme. Era definitivamente uma contingência deixada para trás por um especialista incrível. Su Shen olhou para os prodígios ao seu redor, seus olhos ardendo com fervor, e não pôde deixar de sentir uma sensação de tristeza e piedade. Mesmo se revelasse a verdade de sua conjectura, ninguém acreditaria nele. Uma vez que tal existência aterrorizante reaparecesse, poderia ser a crise que levaria à aniquilação do domínio do mistério celestial. Capítulo 98. Os prodígios das 5 regiões competiam entre si para pisar no caminho do Dao, disputando a escritura do imperador. Su Shen misturou-se à multidão, observando os prodígios, cujas mentes estavam corroídas pela ganância, massacrarem uns aos outros. Ele não tinha intenção de impedi-los. O sangue manchava as belas montanhas e rios, armas quebradas e lâminas cortadas jaziam espalhadas, e prodígios foram enterrados. Su Shen aproximou-se dos cadáveres, coletando-os. Estas eram as origens de uma geração de prodígios, e havia até físicos antigos e inigualáveis de poderes ancestrais que haviam caído. Ele guardou tudo, coisas boas não podiam ser desperdiçadas. No final, restaram apenas os prodígios do caminho marcial, competindo uns contra os outros. Fenômenos de corpos divinos obscureciam o céu, e o que aterrorizante fazia as pessoas tremerem, dominando as 8 direções, cada um sendo invencível. Su Shen observava aqueles prodígios de níveis de corpo divino e corpo santo massacrarem uns aos outros. Como esperado daqueles físicos especiais dos mitos, eles são realmente aterrorizantes.
Mesmo após devorar tantas origens de prodígios, Su Shen ainda sentia um abismo intransponível entre o físico glutão e aqueles físicos míticos. Su Shen teve um pensamento repentino. Se ele pudesse devorar um deles, seu corpo passaria por uma mudança especial. No entanto, essa ideia foi rapidamente descartada por Su Shen. O preço era alto demais. Por trás de cada corpo divino e corpo santo havia um poder transcendente, e eles provavelmente possuíam inúmeros métodos de salvamento. Mesmo que tivesse sucesso, isso exporia seus trunfos, o que não valia a pena. Era melhor encontrar lentamente os alvos mais fáceis para pressionar, do mais fraco ao mais forte, progredindo gradualmente. Finalmente, após a grande batalha, um corpo divino de um antigo clã imperial do domínio central emergiu vitorioso, superando todos os outros. Su Shen lembrou-se de seu nome. Yu Shukuan, um prodígio do poder supremo, o clã Yu no domínio central. Ele possuía um corpo divino inigualável. Seu clã um dia produziu um quase imperador, mas havia declinado. No entanto, um camelo magro ainda é maior que um cavalo, e o clã Yu permanecia um dos gigantes do domínio central. Um misterioso espaço de legado também apareceu no céu estrelado, convidando Yu Shukuan para entrar. Su Shen assistiu a essa cena. Ele não a impediu. Ele não acreditava que um velho calculista, um antigo quase imperador, não teria um plano de reserva. Receio que de agora em diante, as 5 regiões profundas celestiais verão novamente o tumulto, e vidas serão mergulhadas na miséria. Su Shen suspirou em seu coração, diante dos esquemas de um especialista supremo e poderoso sob o céu estrelado. Mesmo sabendo disso, ele só conseguia sentir uma profunda sensação de impotência. Este era um esquema aberto e insolúvel. Uma escritura do imperador, não importa quem fosse, seria tentado e quereria cultivá-la. Meses depois, espalhou-se a notícia de que a passagem para as ruínas antigas havia aberto. Muitos poderes já esperavam do lado de fora. No entanto, menos de 1/10 daqueles que entraram saíram desta vez, o que enfureceu as figuras poderosas daqueles poderes antigos, que juraram investigar a verdade. Dentro das ruínas, uma escritura do imperador apareceu dentro das ruínas. A escritura do imperador foi obtida por Yu Shukuan do clã Yu. A escritura está nas mãos de Yu Shukuan. Uma escritura do imperador realmente apareceu. Não admira que tenha sido tão trágico. A notícia da aparição da escritura do imperador abalou a todos. Ninguém se importava com quantos prodígios morreram nas ruínas antigas. Os sensatos ou fugiram, como Su Shen, que após deixar as ruínas, nem sequer retornou à terra sagrada devoradora do sol e imediatamente começou a fugir, ou começaram a notificar seus clãs e seitas. Estrondo. Uma fenda apareceu de repente no céu, da qual uma figura colossal e majestosa, comparável a uma estrela, era vagamente visível. Ela estendeu a mão e envolveu diretamente a direção do clã Yu. Entreguem a escritura do imperador, e todos vocês poderão viver. O couro cabeludo de Su Shen formigou. Este que já havia superado de um santo. Um rei santo. Este era um rei santo. Esta foi a primeira vez que Su Shen viu uma existência de nível rei santo, incrivelmente poderosa. O mero ki residual era suficiente para esmagar inúmeras estrelas fora do domínio em pó. Se seu verdadeiro corpo descendesse sobre o domínio ocidental, quão aterrorizante isso seria? Corra! Isso era apenas o começo. Su Shen não queria morrer nas consequências nesta vida. Isso seria ridículo demais. No mesmo momento, em uma margem distante, uma flecha disparou através de inúmeros espaços, carregando um poder semelhante ao do Sol, e voou diretamente em direção ao Rei Santo fora do céu estrelado. Uma voz incomparavelmente dominadora ressoou pelo céu. Que tipo de cão é esse, ousando tocar em algo do meu clã Yu? Se você quer morrer, eu, Yu Zenian, não me importo em enviá-lo para o seu caminho. Yu Zenian, Rei Santo Zenian, um especialista inigualável do clã Yu em sua geração. Tais figuras lendárias haviam chegado aqui. Uma flecha fez um Rei Santo sangrar, seu sangue quente espalhando-se pelo céu estrelado distante, aniquilando um aglomerado de estrelas. Rei Santo Zenian, esta escritura do imperador pertence ao meu domínio ocidental, e ela só pode permanecer em meu domínio ocidental. Entregue a escritura do imperador e deixaremos você partir. Caso contrário, você não poderá deixar o domínio ocidental. Você, Yu Zenian, não é qualificado para tirar a escritura do imperador do meu domínio ocidental. Um após o outro, especialistas de nível Rei Santo, que só existiam em lendas, apareceram. 5 Reis Santos surgiram sucessivamente do céu estrelado distante, bloqueando o caminho do clã Yu de volta ao domínio central. A escritura do imperador realmente havia aparecido no domínio ocidental. Eles certamente não desistiriam. Afinal, aquela era a lendária escritura do imperador. Se apareceu no domínio ocidental, só poderia permanecer no domínio ocidental. Como esperado do domínio ocidental, seu fundamento é verdadeiramente profundo, enviando 5 Reis Santos de uma só vez. Su Shen exclamou em seu coração. Desde os tempos antigos, as oportunidades são para aqueles que são destinados. Se o seu domínio ocidental é incompetente demais para competir com o sucessor do meu clã Yu, como podem ser dignos desta suprema escritura do imperador? Agora vocês recorrem ao roubo descarado. É assim que o seu domínio ocidental opera? Verdadeiramente arrogante e autoritário. No entanto, meu clã Yu não tolera ameaças. Não há razão para entregar uma escritura do imperador que foi adquirida. Hoje, não importa o que aconteça, meu clã Yu levará a escritura de volta ao clã. Se estão cansados de viver e desejam experimentar a arma do imperador que protege meu clã, sintam-se à vontade para tentar nos impedir. Na pior das hipóteses, as montanhas e rios se estilhaçarão, e o que de origem do domínio ocidental desaparecerá. Contanto que possam arcar com as consequências, meu clã Yu está pronto para acompanhá-los a qualquer momento. Yu Zenian enfrentou 5 Reis Santos sem medo. A arma do imperador de um antigo clã imperial era sua confiança para lutar contra um domínio inteiro. Então vamos lutar. Os especialistas do domínio ocidental não perderam tempo com palavras. Especialistas de nível Rei Santo eram heróis de uma era, ou até de várias eras. Como poderiam ser intimidados por algumas palavras? O poder aterrorizante de Santo varreu todo o domínio ocidental. Em menos de poucas horas, o céu estrelado sangrou novamente. O Rei Santo do clã Yu, enfrentando as forças combinadas de 6 especialistas nada mais fracos que ele mesmo, foi repetidamente despedaçado. Se não fosse pela vitalidade incrivelmente tenaz dos seres de nível Rei Santo, ele teria morrido inúmeras vezes.
Tio, Yushukuan assistia ao rei santo Zenian cair repetidamente, seu coração cheio de ressentimento. Se houver um dia, eu, Yushukuan, certamente farei vocês pagarem isso 1000 vezes mais. O rei santo Zenian gritou. Vocês estão indo longe demais. Não culpem meu clã Yu por ser implacável. Velho ancestral, salve-me. O domínio central tremeu. Um Ki antigo subiu instantaneamente do domínio central como um sol brilhante, abrangendo centenas de milhões de milhas. As cortinas do céu dos domínios ocidental e central, que já haviam sido seladas, foram rasgadas por suas mãos nuas. Como ousam intimidar meu clã Yu desta forma? Dentro do clã Yu, um antigo grande santo, segurando uma arma quase imperador, descendeu sobre o domínio ocidental. Capítulo 99. Droga, até grandes santos apareceram e armas de quase imperador foram trazidas. Eles não vão realmente afundar as regiões oeste, vão? Sushen praguejou internamente. Se eles realmente pretendessem afundar as regiões oeste, não haveria escapatória para ele. Enquanto estivesse nas regiões oeste, todos os caminhos levariam à morte. O aterrorizante poder imperial da arma de quase imperador espalhou-se pelo espaço estelar extraterritorial. Muitos olhares espreitaram de longe, logo seguidos por gritos. Embora uma arma de quase imperador não seja uma verdadeira arma imperial do caminho extremo, ela ainda carrega o título de imperador. Um quase imperador também é um imperador, o especialista mais supremo do universo. Em uma era sem um imperador, um quase imperador é o próprio céu. Uma arma de quase imperador. O seu clã Yu realmente se atreve. Quando um grande santo verdadeiramente desceu sobre as regiões oeste, empunhando uma arma de quase imperador, ninguém conseguiu manter a calma. O grande santo do clã Yu não mostrou misericórdia, ativando a arma de quase imperador. A pressão extrema, 1000 vezes mais terrível que a do reino santo, esmagou diretamente os 6 indivíduos. Os 6 dispersaram-se e fugiram sem hesitação. No entanto, gritos ainda ecoaram pelo espaço estelar extraterritorial. Um rei santo que não conseguiu escapar a tempo foi instantaneamente aniquilado. Essa cena de arrepiar os cabelos demonstrou ao mundo que significava a verdadeira herança de um clã imperial. O grande santo do clã Yu agarrou os membros do clã Yu, pretendendo retirar-se das regiões oeste. De um canto das regiões oeste, uma mão enorme estendeu-se, parecendo envolver todas as regiões oeste em seu punho. Velho fantasma Jade, você vem às minhas regiões oeste para agir desregradamente e acha que pode se retirar tão facilmente? Você realmente não respeita a nós, velhos companheiros das regiões oeste. Uma figura incomparavelmente alta apareceu acima do céu. Seus olhos dourados brilhantes como âmbar solidificado causavam medo nos corações das pessoas. Suas vestes brancas simples eram adornadas com as trajetórias do sol, da lua e das estrelas. Um brilho dourado circulava entre suas sobrancelhas, e o mundo inteiro curvava-se aos seus pés. Um grande santo. O pilar de estabilidade das regiões oeste havia feito seu movimento. Zenian, leve Shukan e saia primeiro. Hoje eu quero experimentar a herança das regiões oeste. O grande santo do clã Yu deixou Zenian, Yushukuan e os outros no chão. Então virou-se e, carregando a arma de quase imperador, foi para o espaço estelar extraterritorial com o grande santo das regiões oeste. Ambas as armas de quase imperador reviveram totalmente, emitindo flutuações que faziam as pessoas acreditarem que os seres imortais das zonas proibidas antigas haviam reaparecido no mundo para caçar. Depois de muito tempo, o poder imperial finalmente diminuiu. Ambos os grandes santos desapareceram sem deixar rastros, e o mundo não soube quem venceu ou perdeu aquela batalha. Sushen retornou à Terra Sagrada Devoradora do Sol. Os anciãos da Terra Sagrada ficaram muito surpresos ao ver que ainda havia discípulos vivos. Dentro do pico do Sol Vermelho, a expressão do venerável Ongri era de pura alegria. O mestre encontrou o artefato sagrado do ancestral do nosso clã remanescente antigo dentro das ruínas antigas? Sushen assentiu e disse. Havia um artefato sagrado danificado, mas infelizmente estava muito avariado e já havia perdido o poder de santo. O rosto do venerável Ongri empalideceu imediatamente ao ouvir isso, e ele negou. Impossível. Traga o artefato sagrado. O artefato sagrado deixado pelo ancestral não pode ser destruído. Sushen franziu a testa e disse em voz profunda. Se eu o tirar aqui, você quer expor tudo bem debaixo do nariz de Zoal? O venerável Ongri percebeu sua perda de compostura e sua expressão se recuperou. Mestre, eu perdi a compostura. Fora do pico do sol vermelho, uma voz coincidentemente interrompeu as palavras do venerável Ongri. Zhou Shen, discípulo verdadeiro do pico do sol vermelho, foi convocado pelo Santo Senhor. Sushen ouviu isso e deixou o pico do sol vermelho. O discípulo Zhou Shen está aqui. O ancião que chegou viu Sushen e sorriu dizendo. Zhou Shen, o Santo Senhor está procurando por você. Por favor, venha comigo ao Salão Devorador do Sol. Sushen assentiu e seguiu o ancião até o Salão Devorador do Sol. O pico principal da Terra Sagrada Devoradora do Sol era naturalmente magnífico ao extremo, com fenômenos contínuos, incluindo a visão do Sol poente devorando a Lua. Sushen não tinha cabeça para as belas paisagens. Ele entrou sozinho no enorme salão vazio. No salão, uma figura estava de pé com as mãos atrás das costas. Ele tinha cabelos prateados, entrelaçados com raios roxos escuros, como um demônio divino saindo do abismo das 9 profundezas. Seus olhos, como 2 poças de sangue solidificado, faziam o ar se retorcer em estranhas ondulações por onde quer que olhassem. O Santo Senhor da Terra Sagrada Devoradora do Sol, Zoal, um santo de pico. O discípulo Zhou Shen presta seus respeitos ao Santo Senhor. Sushen curvou-se respeitosamente. Zoal encarou Sushen, e sua voz calma de repente ressoou na mente de Sushen. Eu conheço o seu passado. Diga-me, quem exatamente é você? Sushen sentiu instantaneamente uma aura extremamente aterrorizante travar nele. Enquanto o dono dessa aura desejasse, ele poderia ser esmagado até a morte em um instante. Sushen praguejou em seu coração. Clã remanescente antigo inútil.
não conseguem nem lidar com um assunto pequeno desses. Su-Shen sabia que talvez a mensagem de Lu Onjin tivesse chegado a Zhou Ao, tornando suspeito. Se não tivesse uma explicação perfeita, Zhou Ao, sendo uma pessoa tão implacável, não o deixaria partir. Su-Shen disse decisivamente, relatando ao Santo Senhor, há vilões dentro da Terra Sagrada que desejam prejudicá-lo. Um toque de interesse apareceu nos olhos de Zhou Ao. Oh, quem deseja me prejudicar? Su-Shen não hesitou, entregando completamente os velhos e jovens do clã remanescente antigo. É o clã remanescente antigo. Eles ainda estão escondidos dentro da Terra Sagrada, esperando por uma oportunidade, querendo que este discípulo os ajude a encontrar um artefato sagrado. Este é o artefato sagrado que este discípulo encontrou. Este discípulo vive como uma pessoa da Terra Sagrada Devoradora do Sol e morre como um fantasma da Terra Sagrada Devoradora do Sol. Como eu poderia ajudá-los a prejudicá-lo, Santo Senhor? Esses idiotas, Su-Shen os entregou sem o menor peso na consciência. Ao ver o estandarte guia de almas que Su-Shen retirou, embora estivesse danificado, ele de fato exalava poder de santo. Zhou Ao apertou o estandarte em sua mão e o sentiu por um momento. É de fato a aura do clã remanescente antigo. Embora este estandarte esteja danificado, se for reparado, ainda pode liberar o poder de santo algumas vezes. Eu não esperava que houvesse sobreviventes dentro do clã remanescente antigo, ainda escondidos bem debaixo do meu nariz. Esses ratos de bueiro realmente me dão nojo. Zhou Ao guardou o estandarte guia de almas e disse indiferente. Aquelas coisas velhas do clã remanescente antigo confiam tanto em você? Parece que sua linhagem de sangue é extraordinária. Você tomou a decisão certa. Se tivesse seguido o caminho daqueles velhos, acabaria indo em direção à condenação eterna. Você precisa saber que o guia de almas da Terra Sagrada Devoradora do Sol, além das pílulas medicinais controladas por mim, ninguém pode desfazer. Cada discípulo que entra na Terra Sagrada tem um guia de almas dentro de seu corpo. Uma vez que ele perca sua supressão, morrerá sem um lugar para ser enterrado. Agora decidi lhe dar uma chance de viver. Mostre o seu valor. Su-Shen sentiu a pressão ser muito reduzida, e a aura primordial fora de seu corpo manifestou-se, com o fenômeno do glutão aparecendo externamente. Zhou Ao estreitou os olhos, seu rosto completamente desprovido de expressão, tornando impossível discernir seu humor. O ar estava silencioso. Após 3 respirações, Zhou Ao disse calmamente, é realmente o físico glutão. Não admira que aqueles velhos o reverenciassem como mestre. Se você tivesse seguido aqueles velhos, acabaria morrendo pelo contra-ataque da arte divina de engolir o céu e a terra. De agora em diante você é minha pessoa. Eu o ajudarei a resolver as desvantagens do físico glutão. Tome esta pílula do selo escravo. Capítulo 100. O coração de Su-Shen afundou. Claramente uma figura formidável como Zhou Ao não confiaria facilmente nos outros. Apenas um guia de almas estava longe de ser suficiente. Ele tinha visto registros da pílula do selo escravo nos textos antigos do Salão do Deus das Pílulas no domínio central. Esta era uma pílula medicinal incrivelmente maliciosa. Após o consumo, a mente da pessoa seria gradualmente controlada, levando à submissão ao dono do selo principal. O método de quebrá-lo. Você, não está disposto a se submeter a este assento? Zhou Ao estreitou os olhos, sua figura alta como um deus ou um demônio, sua aura imponente pressionando como uma maré avassaladora. Su-Shen pegou a pílula do selo escravo e a consumiu. Este discípulo está naturalmente disposto a se submeter ao Santo Senhor. Ao ver Su-Shen consumir a pílula, Zhou Ao finalmente retirou sua intenção assassina e disse indiferente, agora que você é minha pessoa. Este assento precisa de sua cooperação para capturar todos aqueles companheiros do clã remanescente antigo de uma só vez. Su-Shen assentiu. Saindo do salão devorador do sol, Su-Shen estava de mau humor. O Santo Senhor que conseguiu se erguer em um ambiente como o da Terra Sagrada Devoradora do Sol era naturalmente uma figura formidável de sua geração, mais temível que qualquer oponente que ele tivesse encontrado no passado, cauteloso, implacável e com um cultivo extremamente alto. Zhou Ao possuía até a pílula do selo escravo, uma pílula tão perversa. Ele precisava preparar um antídoto antes que seu estado mental não conseguisse mais suprimir os efeitos da pílula. Zhou Ao era de fato uma figura formidável, mas ele ainda negligenciou um ponto. Su-Shen não era apenas Zhou Shen, que viverá por 20 anos. Ele também era um velho monstro que viverá por milhares de anos. Para aqueles com estados mentais e vontade comuns, a pílula do selo escravo poderia escravizá-los completamente de forma sutil dentro de 3 a 5 meses. Su-Shen passou por muitas reencarnações, e seu estado mental e vontade eram firmes como aço temperado por 1000 provações. Como ele poderia se submeter tão facilmente aos outros? Su-Shen admirava grandemente Zhou Ao, mas ao mesmo tempo, seu coração estava cheio de uma intenção assassina gélida. Ele estava determinado a matar esse inimigo formidável. Como 2 tigres poderiam coexistir na mesma montanha? Alguns dias depois, fora da Terra Sagrada Devoradora do Sol, Su-Shen encontrou Zhou Yi. Zhou Yi viu uma pessoa familiar. Zhou Ao. Zhou Shen, você realmente nos traiu. Que você tenha uma morte terrível. Zhou Yi queria escapar. Mas como ele poderia fugir diante de Zhou Ao, o especialista de grau santo de pico? Não muito tempo depois, um tumulto eclodiu dentro da Terra Sagrada Devoradora do Sol, com centenas de anciãos e discípulos morrendo, e o mestre de Su-Shen, o venerável Hongri, estava naturalmente entre eles. Todos os antigos e jovens do clã remanescente antigo dentro da Terra Sagrada foram capturados de uma só vez. Su-Shen transformou-se em um discípulo verdadeiro do Santo Senhor, um discípulo verdadeiro na hierarquia da Terra Sagrada. O que surpreendeu grandemente Su-Shen foi que Zhou Ao foi verdadeiramente generoso com ele, cobrindo-o com incontáveis recursos, o que fez o cultivo de Su-Shen avançar rapidamente, saltando do 3º nível da temperagem do vazio para o pico do reino do vazio profundo em apenas 30 anos. Justo quando ele estava prestes a romper para o reino Nirvanas, Zhou Ao convocou Su-Shen, pretendendo que ele eliminasse os sucessores de várias forças na região norte. Este velho quer incitar um conflito entre as 2 regiões e durante o caos da guerra e a formação da maré de Ki de origem do céu e da terra. Quando os segredos celestiais estiverem em desordem, ele quer romper para Rei Santo.
Su Shen finalmente entendeu por que Zhou o havia mantido. Era para tornar-se uma peça de xadrez em seu caminho de avanço. Su Shen baixou a cabeça, o rosto sem expressão, como um fantoche que apenas obedeceria a ordens, e assentiu em concordância. Essa cena satisfez grandemente Zhou. Desde que viu o físico glutão de Su Shen, ele tinha um plano em mente. O Reino Santo o havia prendido por tempo demais. Para romper para Rei Santo, a região oeste não podia mais sustentar seu avanço e enquanto o velho Rei Santo não morresse, ele nunca seria capaz de romper. Mas como Zhou poderia tolerar tal situação? Apenas causando uma devastação generalizada e aproveitando o grande ímpeto ele poderia avançar mais. Su Shen era uma peça de xadrez em sua mão. Su Shen deixou o Salão Devorador do Sol e seguiu para a região norte. Esta também era uma rara oportunidade para encontrar o antídoto para a pílula do selo escravo. Dentro da região norte, forças poderosas erguiam-se. A sétima vida de Su Shen foi como chefe de um clã de grau santo em declínio na região norte, por isso ele estava muito familiarizado com a geografia da região. Infelizmente, o clã antigo havia declinado. Desde a batalha de Su Shen com Lin Zan, todo o clã fora aniquilado, seus membros estavam quase todos mortos ou feridos. E aqueles que felizmente escaparam eram procurados pelo Salão do Deus da Guerra. Quando o clã antigo foi aniquilado, todas as forças na região norte ficaram apenas assistindo, e aquelas forças amigáveis ao clã não ofereceram a menor ajuda. Agora, quando se tratava de emboscar seus sucessores, Su Shen não mostrou misericórdia. Dentro de certa ruína, Su Shen entrou. A ruína antiga estava manchada de sangue e incontáveis prodígios morreram mortes não naturais. Os métodos usados foram simulados pelo Ki de Su Shen para se assemelharem às técnicas únicas de várias forças nas regiões oeste. Então era provável que qualquer um assumisse que essas pessoas foram massacradas por um esquadrão de elite de prodígios do oeste. Os itens dentro da ruína também caíram nas mãos de Su Shen. Este assunto chocou a região norte, mas as várias forças da região naturalmente não acreditariam facilmente que este incidente fora causado pelas regiões oeste, e todas buscaram um mentor por trás disso. O tempo voou e 10 anos se passaram. As várias forças da região norte, mesmo com especialistas de grau santo entrando em ação, falharam em descobrir o mentor. Em vez disso, mais e mais prodígios morriam, e as operações tornavam-se cada vez mais secretas, com apenas vestígios tênues levando de volta às regiões oeste. Este assunto inquietou a região norte. Muitas figuras poderosas de várias forças foram às regiões oeste exigir uma explicação, mas o oeste naturalmente negou e não estava disposto a fornecer uma. O conflito entre o oeste e o norte durava centenas de milhares de anos, ou até mais. Se a região norte sofresse perdas pesadas de prodígios, criando uma lacuna de talentos, não seria uma excelente oportunidade para as regiões oeste alcançarem e substituírem o norte? Gradualmente, um grande número de prodígios também começou a morrer nas regiões oeste. As seitas dentro das regiões oeste eram em sua maioria de natureza demoníaca. Elas imediatamente concluíram que este assunto fora causado pela região norte, visando encontrar uma desculpa para criar uma lacuna de prodígios no oeste. Como as terras sagradas, seitas e clãs das regiões oeste poderiam tolerar isso? Eles lançaram imediatamente um contra-ataque ainda mais feroz, e esta guerra secreta durou 30 anos. Su Shen olhou para a pílula medicinal à sua frente e soltou um longo suspiro. Por 100 anos ele esteve constantemente se movendo entre as regiões oeste e norte, e o número de prodígios que morreram em suas mãos era incontável. Houve até vários casos em que especialistas de grau santo agiram, e ele escapou por pouco da morte usando um artefato sagrado. Muitos prodígios e especialistas foram devorados por ele, para reunir recursos para preparar o antídoto da pílula do selo escravo. Um número considerável de tradições taoístas foi aniquilado pelas mãos de Su Shen, agitando sozinho o grande ímpeto do mundo. Su Shen tomou o antídoto. Embora a pílula do selo escravo fosse difícil de preparar, como poderia ser difícil para ele, um alquimista que tinha um pé no grau santo? Não é o suficiente. Para instigar uma guerra entre os especialistas das duas regiões, matar Zhou e obter o antídoto para o guia de almas, pelo menos mais uma figura de peso deve ser morta. Su Shen de fato removeu os efeitos da pílula do selo escravo, mas não esqueceu que ainda havia o guia de almas da terra sagrada devoradora do sol em sua mente. O método de controlar o guia de almas era detido pelos sucessivos santos senhores. Caso contrário, ele nunca seria capaz de escapar do destino de ter sua vida e morte controladas por Zhou, a menos que começasse sua próxima vida. Su Shen naturalmente não estava disposto a morrer assim. Logo, Su Shen selecionou um alvo. O prodígio com corpo divino desta geração na cidade das Nuvens Brancas, região norte. Lin Xiuyuan. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 101. Em um deserto desolado, cadáveres jaziam espalhados pelo chão. Um jovem, vestido com vestes de brocado e acostumado a uma vida de luxo, olhava fixamente enquanto seus assistentes, protetores e anciãos morriam um a um diante dele. Seu mestre dissera uma vez que ele seria um indivíduo forte, inigualável e sem par, iluminando uma era inteira, e que deveria possuir uma crença invencível e uma natureza de coração que permanecesse imperturbável mesmo que uma montanha desabasse à sua frente. Lin Xiuyuan sempre acreditou que poderia alcançar isso. Mas hoje ele estava errado. Olhando para a figura demoníaca diante dele, como se tivesse rastejado para fora do inferno, Lin Xiuyuan estava aterrorizado. Você não pode me matar, caso contrário meu mestre não deixará barato, e a cidade das nuvens brancas não deixará barato. No futuro estou destinado a me tornar um santo, caminhar pelo céu estrelado e me tornar um indivíduo forte e inigualável. É absolutamente impossível eu morrer pelas mãos de alguém como você. Su Shen sorriu com escárnio. Um corpo divino. Apenas aqueles que crescem são indivíduos fortes. Se morrerem, não são nada. Su Shen golpeou impiedosamente e sob o olhar aterrorizado de Lin Xiuyuan, uma restrição terrível apareceu. Em um piscar de olhos, uma delicada mão de jade branco rasgou o céu, estendendo-se para levar Lin Xiuyuan embora. Su Shen já havia antecipado isso. Um altar antigo surgiu ao seu redor e um artefato sagrado incrivelmente aterrorizante despertou, bloqueando a delicada mão de jade. Um artefato sagrado. Quem exatamente é você? E por que está atacando o sucessor da minha cidade das nuvens brancas? Uma voz veio de além do céu, tingida com um toque de pânico. Su Shen não respondeu, continuando a execução de Lin Xiuyuan.
Você sabe que o que está fazendo significa hostilidade eterna com a minha cidade das nuvens brancas? Su Shen decepou a cabeça de Lin Shuyan. Muito bem, mesmo que seja até os confins da terra, não importa qual linhagem de Dao você tenha por trás. Minha cidade das nuvens brancas certamente fará você se arrepender do que fez hoje. A encarnação de um santo da cidade das nuvens brancas estava enfurecida. Um corpo divino fora de fato morto. Su Shen não hesitou nem um pouco, sacrificando o artefato sagrado para estilhaçar camadas do espaço, virando-se e partindo em seguida. Em apenas um momento, as fundações da cidade das nuvens brancas se moveram e uma aura aterrorizante varreu o local, chegando ao campo de batalha. Ao verem a cena trágica, ficaram furiosos. Toda a região norte foi alarmada. Um corpo divino da cidade das nuvens brancas havia morrido, o que não era um assunto trivial. Se um prodígio comum morresse, morreu, perdendo no máximo algumas sementes futuras do reino do vazio profundo e do reino nirvana. Um corpo divino era diferente. Um corpo divino seria pelo menos um santo no futuro, com alta probabilidade de se tornar uma existência do reino rei santo. Eles eram os verdadeiros sucessores da região norte, a futura força estabilizadora. Entre todos os seres vivos, um prodígio de corpo divino poderia não aparecer nem em 1000 anos. O velho ancestral da cidade das nuvens brancas, o indivíduo forte do reino rei santo, chegou a arrastar seu corpo envelhecido até a região central, pagando um preço alto para convidar uma arma imperadora para restaurar a verdade. Ao ver seu próprio prodígio de nível corpo divino perecer, esse velho e envelhecido rei santo chorou lágrimas de tristeza. Essa morte significava que quando seu tempo de vida se esgotasse, a cidade das nuvens brancas declinaria completamente e sua sorte seria cortada. Que região oeste! Que terra sagrada devoradora do sol! Quanta maldade! O velho rei sagrado foi consumido pela fúria, pensando no atual estado trágico da região norte, onde incontáveis prodígios já haviam morrido e um ódio irreconciliável se formara entre as duas regiões. Ele imediatamente visitou várias forças da região norte, unindo forças para atacar a região oeste. Com um rei santo ansioso por vingança e disposto a agir como vanguarda, as outras linhagens de terras santas e antigas famílias aristocráticas também concordaram, querendo aproveitar a oportunidade na região oeste. Se pudessem aniquilar as linhagens da região oeste e ocupar o território, e as duas regiões se tornassem uma só, por que não poderiam se tornar uma segunda região central? Sob a liderança de um velho rei sagrado, muitas forças da região norte aniquilaram facilmente inúmeras linhagens periféricas da região oeste. Até mesmo uma linhagem de terra sagrada recém-estabelecida foi diretamente destruída, com seu santo morrendo em batalha e seu artefato sagrado estilhaçado. Muitas linhagens de terras santas na região oeste sentiram-se inseguras. Com os exemplos anteriores, não tiveram escolha a não ser se unir e lançar um contra-ataque. Na grande batalha entre os dois lados, cultivadores do reino da conexão profunda eram como formigas. Os do reino do vazio profundo eram meros consumíveis e os veneráveis do reino nirvana podiam apenas lutar um pouco. Não faltavam confrontos entre existências de nível santo. Esta era uma batalha ainda mais trágica do que a ocorrida entre as regiões do sudoeste. Tal situação excedera as expectativas de Zoal. No entanto, Zoal não se importava com quantas pessoas morriam. O que lhe importava era que muita gente morria nesta grande batalha, e as leis e o que de origem dos falecidos retornavam ao mundo, desencadeando uma maré aterrorizante. A oportunidade de entrar no reino rei santo havia chegado. Zoal estava radiante, compreendendo as leis do céu e da terra, planejando aproveitar a oportunidade para o rompimento ao reino rei santo. Mas conforme a anomalia da terra sagrada devoradora do sol apareceu, ela foi notada pelo velho rei sagrado da cidade das nuvens brancas. Terra sagrada devoradora do sol, Zoal. O velho rei sagrado da cidade das nuvens brancas estava cheio de ódio. Ele imediatamente empunhou sua arma do reino rei santo e avançou contra Zoal, interrompendo à força sua oportunidade de rompimento. Com sua oportunidade interrompida, a expressão de Zoal tornou-se incrivelmente sombria. Ele sacrificou diretamente a fundação da terra sagrada devoradora do sol e lutou contra o velho rei sagrado. Diante do enfurecido ancião, sua arma do reino rei santo foi enviada para longe. Justo quando o velho rei sagrado estava prestes a matar Zoal, uma aura aterrorizante explodiu subitamente de dentro da terra sagrada, salvando-o. Era um velho ancestral rei santo da terra sagrada devoradora do sol que ainda não havia falecido, restando-lhe apenas o último suspiro para continuar a glória do lugar. Vendo o rei santo da terra sagrada bloqueando sua vingança, o velho rei sagrado da cidade das nuvens brancas não disse nada, queimando diretamente todo o seu sangue essencial para restaurar seu poder de combate de pico. Zoal, você emboscou e matou o corpo divino da minha cidade das nuvens brancas. Hoje não importa o que aconteça, você deve pagar por esta dívida de sangue. O velho rei sagrado tinha os olhos vermelhos, cheios de intenção assassina, querendo apenas matar Zoal para vingar seu descendente de corpo divino. O velho ancestral rei santo da terra sagrada devoradora do sol abriu seus olhos turvos, olhando para Zoal com uma expressão incerta. Finalmente, ele suspirou profundamente e queimou tudo para se colocar à frente do velho rei sagrado das nuvens brancas. Senhor sagrado, eu só posso segurar este velho sujeito por 5 respirações. Zoal não hesitou. Neste momento, ele não tinha escolha a não ser desistir de buscar qualquer oportunidade de rei santo. Sendo alvo de um velho rei sagrado lunático, se não partisse agora, ele realmente morreria. O velho rei sagrado da cidade das nuvens brancas viu Zoal tentando escapar e ignorou os ataques do velho ancestral, avançando diretamente contra Zoal. Ele suportou os ataques do rei santo de frente, e o corpo de Zoal explodiu e se reformou várias vezes. No último momento, ele despertou sua arma do reino rei santo, e enquanto a arma e o velho ancestral seguravam o velho rei sagrado das nuvens brancas, Zoal usou toda a sua força para rasgar o espaço e escapar do campo de batalha, retornando à terra sagrada devoradora do sol. Após retornar, Zoal foi imediatamente ao salão de pílulas e engoliu todas as pílulas medicinais de cura às pressas. Seu anel de armazenamento fora destruído na grande batalha e incontáveis tesouros haviam sido aniquilados. Zoal imediatamente entrou em reclusão para se recuperar de seus ferimentos, determinado a alcançar o reino rei santo na próxima maré de Ki de origem. No entanto, um dia, uma aura aterrorizante emanou do campo de batalha das duas
regiões, como um sol nascente, e todo o que de origem desapareceu. Zoal notou o movimento, abriu os olhos e sentiu uma fúria infinita em seu coração. Ele havia provocado a guerra entre as duas regiões com tanto esforço, apenas para beneficiar inadvertidamente outra pessoa. Capítulo 102. Maldito, seu bastardo. Zoal estava possuído por uma fúria monumental. Seu esquema de um século estava prestes a ser concluído, mas foi interrompido pelo velho rei sagrado da cidade das nuvens brancas. Ele próprio estava gravemente ferido, o ancestral e o artefato rei santo dentro da terra sagrada pereceram, e o artefato foi perdido. Agora, outros se aproveitaram tão rapidamente, e seu plano de 100 anos deu em nada. De repente, Zoal franziu a testa. Lá fora, estava aterrorizantemente silencioso. Quem ousa se infiltrar na terra sagrada devoradora do sol e cometer atos malignos? A porta do salão principal foi aberta suavemente e uma figura envolta em um manto preto entrou lentamente. A pessoa de manto preto baixou devagar o capuz, revelando um rosto familiar, porém desconhecido. Ao ver aquele rosto, as pupilas de Zoal se contraíram subitamente. Zhou Shen, você realmente não está morto. Muito bem, ótimo. Parece que você não foi controlado pela pílula do selo de escravo de forma alguma. Zoal olhou para os olhos calmos de Su Shen e soube imediatamente que fora enganado por ele. Ele disse friamente, você matou deliberadamente o corpo divino da cidade das nuvens brancas, não foi? Você queria usar o poder das nuvens brancas para me ferir gravemente. Su Shen não negou, apenas sorriu levemente. O Senhor Mestre Sagrado é realmente astuto. Então, por favor, Senhor Mestre Sagrado, siga o seu caminho. Su Shen empunhou a lâmina Tianwen e o poder do antigo artefato sagrado reviveu em seu corpo. Diante de Su Shen com o artefato sagrado, Zoal não demonstrou surpresa com os olhos frios. Um único artefato sagrado, está aí a sua confiança? Isso é ingênuo demais. Mesmo que eu esteja gravemente ferido, não sou alguém que uma formiga como você possa abalar. O poder aterrorizante de Santo de Zoal explodiu completamente. Mesmo que Su Shen portasse o artefato sagrado e seu próprio cultivo tivesse atingido o pico do reino Nirvana, ele ainda parecia pequeno diante de Zoal. Mas Su Shen não demonstrou medo e avançou contra ele. Ao mesmo tempo, dentro da originalmente silenciosa terra sagrada devoradora do sol, auras aterrorizantes surgiram uma após a outra, correndo diretamente para Zoal. Com ímpeto total, elas se autodestruíram diretamente. Embora a autodestruição de um cultivador comum do reino Nirvana não pudesse ferir Zoal em seu auge, o atual Zoal já estava gravemente ferido, com sua força reduzida a menos de 1/10, e enfrentava o artefato sagrado de Su Shen. Agora, ele tinha que encarar a autodestruição dos cultivadores do reino Nirvana da Terra Sagrada, um por um. Mesmo sendo implacável, o coração de Zoal sangrava com essa visão. Reino Nirvana. Estes eram a espinha dorsal da seita. Cultivar um venerável do reino Nirvana exigia uma grande quantidade de recursos. Agora eles estavam sendo usados como itens descartáveis. Isso deixou Zoal furioso. Ele estava determinado a matar Su Shen. Toda a terra sagrada devoradora do sol também estava em uma bagunça desolada. Enfrentando Zoal, que estava determinado a matá-lo, Su Shen rapidamente caiu em desvantagem. Confiando no artefato sagrado, ele salvou repetidamente sua vida de Zoal. Su Shen evitou Zoal e parou no centro da terra sagrada devoradora do sol. Os padrões sangrentos sob seus pés se espalharam rapidamente como uma teia de aranha, engolindo todo o local. Arte do sacrifício de sangue. Zoal ficou chocado e exclamou, por que você tem a arte do sacrifício de sangue? Isso é ruim. A confiança firme de Zoal vacilou enquanto a aura de Su Shen subia constantemente. Ele sabia que tinha que matar Su Shen o mais rápido possível, caso contrário, assim que Su Shen rompesse para o Reino Santo, seria sua morte. A arte do sacrifício de sangue era naturalmente do clã antigo, era inútil para linhagens não diretas. Por isso, durante a competição de prodígios, Su Shen matou e devorou secretamente os descendentes daquelas figuras poderosas da Terra Sagrada. Ele estivera esperando por este momento. A lâmina Tianwen reviveu totalmente e um santo antigo apareceu no céu, com os olhos brilhando, e avançou contra Zoal. Zoal rangeu os dentes, queimou seu sangue essencial e lutou com todas as suas forças contra o fantasma do santo antigo. Duas auras de santo surgiram. No entanto, neste momento, a maioria das figuras poderosas das regiões oeste estava posicionada no campo de batalha com as regiões norte. Os poucos restantes eram meros espectadores, assistindo ao drama da Terra Sagrada Devoradora do Sol com uma atitude de isso não é problema meu. Zoal forçou o recuo da lâmina Tianwen e correu em direção a Su Shen, pretendendo impedi-lo de romper o nível. Justo quando mobilizava o poder do céu e da terra, seu rosto mudou subitamente mostrando horror. Ele cuspiu violentamente um bocado de sangue fresco. O sangue negro pingou nas montanhas e rios, transformando-os em uma terra de silêncio mortal. Quando foi isso? Você me envenenou? O rosto de Zoal estava cheio de descrença. Ele sentiu o poder dentro de seu corpo declinar, seu corpo imortal de santo começando a envelhecer e sua alma já estava crivada de veneno. Este era um veneno potente e terrível que nem mesmo um reino santo poderia erradicar. Vendo a expressão incrédula de Zoal, Su Shen riu alto. Zoal, hoje é o dia da sua morte. Enquanto Zoal se dirigia ao campo de batalha da região norte, Su Shen foi à terra sagrada devoradora do sol. Silenciosamente, ele usou uma pílula do selo de escravo modificada para controlar as pessoas do salão de pílulas. As pílulas medicinais da terra sagrada já haviam sido substituídas por Su Shen há muito tempo. Su Shen estava apostando que Zoal seria avisado pelo velho rei sagrado da cidade das nuvens brancas. Su Shen ganhou a aposta e Zoal foi caçado pelo velho senhor da cidade. Ele escapou por pouco. No entanto, aquelas pílulas medicinais já haviam sido envenenadas por Su Shen há muito tempo. Incolores e insípidas, Zoal, completamente despreparado, engoliu-as em sua ânsia de se recuperar de seus ferimentos, nem sequer investigou. Agora, ele ainda havia se envolvido em uma série de grandes batalhas.
Por fim, o veneno atingiu o fundo de sua alma. Zoal deu uma risada trágica. Zhou Shen, eu subestimei você. Você é verdadeiramente implacável. Eu não sou nem tão bom quanto você. Mas você acha que esta batalha acabou? Tosse, tosse. Zhou Shen, você vai morrer? Você vai morrer da maneira mais miserável, hahaha. Você e eu fomos ambos peixes no cepo desde o início. Su Shen franziu a testa. Zoal, o que você quer dizer? Zoal explodiu subitamente, usando seu último resto de ki espiritual para desencadear o movimento assassino final da Terra Sagrada Devoradora do Sol. Aniquilação da alma devoradora do céu. Su Shen estava preparado. Ele lançou a lâmina Tianwen e recuou diretamente da Terra Sagrada Devoradora do Sol. Todo o local foi engolido pelo movimento assassino terrível. O espaço se estilhaçou e toda a Terra Sagrada desapareceu junto com ele. Su Shen foi afetado, seu corpo como porcelana prestes a quebrar, coberto de rachaduras. Ele rapidamente enfiou um grande punhado de pílulas medicinais de cura na boca. O cadáver de um santo simplesmente desapareceu assim. Su Shen praguejou internamente. Zoal era de fato um herói. Sabendo que estava condenado em seus últimos momentos para matar Su Shen, ele levou diretamente toda a Terra Sagrada consigo como sepultura, não dando a Su Shen nenhuma vantagem. Embora não houvesse o cadáver de Zoal, os ganhos de Su Shen foram imensos. Ele vislumbrou uma oportunidade de se tornar um santo e, usando a maré da destruição da Terra Sagrada Devoradora do Sol, preparou-se para se tornar um santo através disso. De repente, ele sentiu uma aura extra ao seu lado. Ele virou a cabeça e viu uma mulher em um vestido preto sentada no penhasco, observando silenciosamente. Aquelas pupilas negras como tinta, exalavam uma nobreza inigualável. Anshan, ao ver a aparência familiar da mulher, 100 anos de memórias inundaram a mente de Su Shen. Desde que deixara as regiões oeste para as regiões norte naquela época, ele nunca mais vira Zhou Anshan. Ele pensara que Zhou Anshan havia morrido dentro da Terra Sagrada. Capítulo 103. A figura de Zhou Anshan desapareceu, e em um piscar de olhos, ela surgiu diante de Su Shen, observando-o em silêncio. Anshan, onde você esteve nos últimos 100 anos? Su Shen forçou um sorriso, perguntando com preocupação. No entanto, Zhou Anshan não respondeu, permanecendo quieta olhando para Su Shen como um fantoche, fazendo os pelos arrepiarem e o couro cabeludo formigar. Su Shen murmurou, eu estive procurando por você nos últimos 100 anos, mas infelizmente nunca encontrei nenhum vestígio seu. Cheguei a pensar que você tivesse sido uma vítima trágica das armações de Zoal. Zhou Anshan finalmente falou, com o rosto desprovido de qualquer expressão. Você não é meu irmão. Não precisa continuar fingindo. Embora se pareça muito com ele, você não é Zhou Shen. Zhou Shen morreu há muito tempo no teste do núcleo externo. Daquele dia em diante, não foi mais ele quem retornou. Você apenas esteve desempenhando o papel dele. Meu irmão era apenas um discípulo comum do núcleo externo, sem grandes ambições ou grande perseverança. Ele certamente não entenderia tantos métodos de cultivo. Ele apenas se lembraria do que eu gostava e só queria sobreviver bem no núcleo externo. Quem exatamente é você? Diante da interrogação de Zhou Anshan, Su Shen ficou em silêncio. Depois de um longo tempo, a voz de Su Shen soou rouca. Eu sou Zhou Shen, e Zhou Shen sou eu. O corpo de Zhou Anshan subitamente explodiu com flutuações aterrorizantes, e o poder do reino quase santo surgiu, escurecendo o céu, obscurecendo o sol, deixando o sol e a lua sem luz. O corpo de Su Shen foi enviado diretamente para trás, despedaçando cadeias de montanhas contínuas. Você não é Zhou Shen. Eu pessoalmente matarei você e vingarei meu irmão. O tom de Zhou Anshan era frio, como gelo e neve que não derretem. Ela já havia percebido há muito tempo. Desde que seu irmão retornou do teste do núcleo externo, ele parecia uma pessoa diferente. Embora ele ainda cuidasse dela e a mimasse, havia sempre uma camada de distanciamento, como se sob aquela pele houvesse outra pessoa, tentando desesperadamente desempenhar o papel dele. Zhou Anshan não queria acreditar que isso fosse verdade. Ela o testou repetidas vezes, da comida à vida diária, e depois ao início de seu próprio cultivo. Este irmão era melhor, mais notável, um discípulo verdadeiro da Terra Sagrada altamente respeitado. Mas o que eu quero é o irmão que me protegia de todo o coração e dependia de mim, desde que seus pais morreram. As pessoas morrem como uma lâmpada que se apaga. Muitos discípulos dentro da seita cobiçavam a herança deixada pelos pais dos irmãos. Muitos discípulos com segundas intenções cobiçavam a cada vez mais bela Zhou Anshan. Nesta seita cheia de trevas, Zhou Shen criou Zhou Anshan com dificuldade, lutando a cada passo do caminho. O único desejo deles era viver em paz e segurança. Mesmo que estivesse coberto de feridas, caído em um canto, Zhou Shen ainda protegeria Zhou Anshan com seu corpo. Su Shen ergueu-se dos escombros coberto de sangue, e ao olhar para a expressão fria de Zhou Anshan, não pôde deixar de se sentir um pouco atordoado. Ele era Zhou Shen, mas Zhou Shen, no fim das contas, não era ele. Zhou Shen poderia abandonar o Dao marcial por Zhou Anshan. Su Shen não podia. Su Shen sorriu, pequena Anshan. A seguir, não vou me segurar. Use todo o seu poder e deixe-me ver o quanto você evoluiu ao longo dos anos. A reencarnação gira 100 vezes. Eu sou eu, ou outra pessoa? Zuanzou sonha com uma borboleta. Eu sou Zuanzou ou a borboleta? Su Shen não esperava que o passo final seria a irmã mais nova desta vida. Zhou Anshan estava sem expressão. Eu pessoalmente matarei você e depois encontrarei vestígios do meu irmão. Mais palavras eram inúteis. O físico glutão de Su Shen foi totalmente liberado, e uma besta viciosa da era primordial materializou-se, abrindo sua bocarra como se fosse devorar os céus e a terra. Embora Su Shen estivesse gravemente ferido e tivesse perdido seu artefato sagrado, sua força ainda era extremamente aterrorizante. Ninguém sabia para onde Zhou Anshan tinha ido durante seus 100 anos de desaparecimento. O fenômeno de seu corpo divino era incomparavelmente nobre, como um verdadeiro deus da era primordial revivendo. Sua força não era menor que a de Su Shen em seu auge. Talvez até superior. Su Shen sangrava, mas não desistia. Incontáveis métodos em sua mente gradualmente se conectavam como meridianos, e o mundo inteiro tremia, ventos e nuvens surgiam, com fenômenos ilimitados espalhando-se grandiosamente.
Este era o fenômeno de tornar-se um santo. Ao ver isso, Zhou-Ansha acenou sua mão delicada, transformando-a nos 12 pavilhões demoníacos, pressionando-os contra Su Shen. Su Shen sentiu subitamente uma pressão imensa, e uma dor dilacerante veio de sua mente. O antigo selo da alma brilhou intensamente, tentando controlar Su Shen para que ele desistisse da resistência. É a orientação da alma devoradora do sol. Su Shen suportou a dor intensa, mas seu coração estava cheio de choque. A orientação da alma em sua mente não havia desaparecido com a morte de Zhou-Ao. A aura aterrorizante, próxima, buscava suprimir completamente Su Shen. Apenas com isso você quer que eu me renda ao destino. Que piada! Su Shen rangeu os dentes. Ele se lembrou das palavras de Zhou-Ao antes de sua morte. Um sorriso sombrio apareceu em seu rosto. O céu lúgubre parecia como se os céus estivessem enfurecidos. Su Shen viu vagamente um rosto incrivelmente maciço observando as regiões ocidentais. Os céus eram uma gaiola, e todos os seres vivos eram meros fantoches em cordas. Fosse ele ou Zhou-Ao, desde o início foi uma performance meticulosamente planejada. Milhares de runas apareceram subitamente ao redor de Su Shen, brilhando como a luz de velas bruxuleantes. Elas se condensaram em uma espada na mão de Su Shen, e um poder inigualável do Dao sagrado surgiu. Esta espada não era um artefato sagrado, mas o acúmulo das 9 vidas de Su Shen. Eu sou Zhou Shen, e Zhou Shen sou eu. Mesmo que isso seja o destino deve ser controlado por mim. Su Shen golpeou com essa espada. Sua luz fendeu os 12 pavilhões demoníacos e avançou contra Zhou-Ansha. Esta espada imparável era rápida demais. Tão rápida que Zhou-Ansha não conseguiu reagir de forma alguma. Su Shen subitamente perdeu a consciência. Em seus últimos momentos de lucidez, aquela espada inigualável passou raspando por Zhou-Ansha e disparou direto para o céu, onde uma figura incrivelmente majestosa estava de pé, vestida em mantos brancos com incontáveis padrões demoníacos girando como estrelas. Zhou-Ansha ficou atonita, enquanto uma chuva espiritual caía do céu sobre seu corpo. Se era chuva ou lágrimas, ela já não sabia dizer. Apenas uma pílula medicinal restava diante de seus olhos. Consuma-a, torne-se uma santa. Su Shen abriu os olhos. Ele havia retornado ao espaço do destino rebelde. Eu não esperava. Esses velhos são realmente implacáveis o suficiente. A mente de Su Shen clareou gradualmente. Terra Sagrada Devoradora do Sol, clã remanescente antigo, Zhou-Ao, Zhou-Xin. Desde o início eram todos peões. Zhou-Ao, este senhor sagrado, nem sequer tinha o selo mestre da Terra Sagrada Devoradora do Sol. Não admira que precisasse da pílula do selo de escravo para controlá-lo. Acontece que esse cara também era um sujeito azarado. Su Shen deu uma risada amarga. Quem diria que o senhor de uma terra sagrada, um santo, era na verdade um fantoche, finalmente morrendo sob a orientação da alma. Su Shen não sabia o que aquela existência nos bastidores estava tentando fazer ao pagar um preço tão alto, mas ele sabia que a existência oculta devia ter um plano, e talvez o plano estivesse relacionado a Zhou-Ansha. Capítulo 104. Su Shen abriu o livro de reversão do destino. Em sua 9ª vida você era externamente um membro comum da Terra Sagrada Devoradora do Sol, mas secretamente, você era a linhagem real do clã remanescente antigo dentro da Terra Sagrada. No entanto, você descobriu que os anciãos do clã remanescente antigo, embora externamente respeitosos, estavam na verdade apenas usando você como um fantoche para a vingança. Você não se importou, contanto que pudessem ser usados por você, as segundas intenções deles eram irrelevantes. Você começou seus próprios planos, usando a situação para matar muitos discípulos verdadeiros da Terra Sagrada Devoradora do Sol. Justo quando pensava que tudo estava indo bem, uma notícia chocante chegou. O Senhor Sagrado da Terra Sagrada Devoradora do Sol descobriu seu segredo. Para evitar que seu maior segredo fosse revelado, você escolheu expor as informações sobre os anciãos e juniores do clã remanescente antigo, ganhando a confiança de Zhou-Ao. Você começou a fingir ser controlado por Zhou-Ao, viajando entre os domínios do Noroeste e instigando sozinho o conflito entre os dois domínios. Finalmente, uma grande guerra estourou entre os dois domínios. Como membro da Terra Sagrada Devoradora do Sol, você matou o corpo divino da Cidade das Nuvens Brancas, fazendo o ódio da Cidade das Nuvens Brancas pela Terra Sagrada explodir. O velho rei sagrado da Cidade das Nuvens Brancas e a Terra Sagrada Devoradora do Sol lutaram, e você secretamente colheu os benefícios, calculando cada movimento com perfeição. Com o corpo Nirvana, você assassinou um santo. No entanto, você não esperava que sua transformação tivesse sido percebida cedo por sua irmã nesta vida, Zhou-Ansha. Não importa o quanto você mudasse para melhor, não poderia substituir a posição do irmão comum que ela um dia guardou no coração. Zhou-Ansha possuía uma herança misteriosa. Talvez você já tivesse sentido, mas, talvez você ainda fosse Zhou Shen. Embora suas memórias de milhares de anos fossem dominantes, o cuidado de Zhou Shen por sua irmã nunca desapareceu. Você escolheu realizar os desejos de Zhou-Ansha. Você sabia que por trás disso havia uma existência ainda mais aterrorizante tecendo tudo no domínio ocidental, e você já era impotente para resistir. Nesta vida você instigou a guerra entre os domínios ocidental e do norte, aniquilou uma terra sagrada e reescreveu sozinho o curso da história. Embora sua vida tenha durado menos de 200 anos, você causou uma ondulação no longo rio do tempo. Avaliação: 2 estrelas roxas. Recompensa: 20.000 pontos de destino. Os olhos de Su Shen se arregalaram com a recompensa final. 20.000 pontos de destino. Embora sua vida nesta encarnação tenha sido curta, ele reescreveu os destinos de incontáveis pessoas. A maré da era, portanto, mudou de direção. Tudo dentro ou não tudo dentro? Adquirir tantos pontos de destino de uma vez fez Su Shen hesitar. Ainda havia um grande chefe no estado central. Sua irmã nesta vida também não era alguém com quem se brincasse. Se ele ainda fosse reencarnar no domínio do mistério celestial, a situação parecia desfavorável. Após alguma hesitação, Su Shen não gastou todos os seus pontos de destino. Aptidão: 0. Capacidade de compreensão: 0. Antecedentes familiares: 0. Estado de espírito: 450. Aptidão: mais 5.000. Capacidade de compreensão: mais 5.000. Antecedentes familiares: mais 5.000. Ele ainda tinha 5.000 sobrando, que Su Shen guardou para o caso de eventos inesperados.
Se encontrasse uma calamidade imprevista e morresse jovem, com sua experiência acumulada de muitas vidas, 5.000 pontos de destino permitiriam que ele se erguesse rapidamente. Nesta vida, eu me tornarei um santo. Su Shen virou para uma nova página. Su Shen abriu os olhos. Uma bela mulher, cheia de charme, jazia em seus braços. Os arredores eram elegantes, o que de origem era rico, e cada parte era construída de pedras de origem de alto grau, com dragões e fênix apresentados auspiciosamente, como um sonho. Su Shen rapidamente vasculhou suas memórias em sua mente. Felizmente, ele não encontrou protagonistas como Lin Zan nesta vida. Nesta vida, sua identidade era o filho mais novo do atual chefe da família Wang, uma família santa no estado central. Wang Shen, um jovem prodígio do estado central, já era um especialista de nível rei no reino da conexão profunda em uma idade jovem. A família Wang do estado central. Uma leve impressão surgiu na mente de Su Shen. Entre os prodígios da alquimia que duraram até o fim da competição de alquimia, um era da família Wang do estado central, superando muitos prodígios de alquimia no estado central. Esta era uma família antiga e vasta com fundações profundas. O ancestral deles era um grande santo. E dentro do clã havia vários reis sagrados e um alquimista de grau santo da pílula, tornando-os extremamente prósperos no estado central. A bela mulher deitada ao seu lado vinha de uma grande potência e era uma de suas sucessoras, que se oferecerá a ele para estabelecer uma conexão. Su Shen já estava acostumado com tais assuntos. O que chamou a atenção de Su Shen foi que nesta vida, ele tinha um irmão mais velho chamado Wang Yunfei, conhecido como jovem grande imperador, possuindo a aptidão de um grande imperador e nascido com um antigo corpo divino proibido. No dia de seu nascimento, fenômenos auspiciosos encheram o céu. A potência mais antiga e misteriosa no estado central, o Palácio Imperial, chegou a procurar Wang Yunfei quando ele tinha 10 anos para tomá-lo como sucessor. Aquela era uma potência onde verdadeiros imperadores haviam nascido uma vez. Wang Yunfei era, sem dúvida, a pessoa número 1 no estado central, e isso também fez com que o status de Su Shen como seu irmão mais novo subisse, com incontáveis pessoas tentando ao máximo bajular Su Shen. No entanto, Su Shen sempre sentia algo estranho, a aptidão de um grande imperador bem. Esse não era exatamente um bom termo. A bela mulher ao lado dele soltou um som suave e Su Shen, imperturbável, levantou-se e partiu para a biblioteca da família Wang, que continha os segredos que a família Wang podia revelar. Ele estava no estado central nesta vida, mas Su Shen não esquecera que ainda havia um grande chefe no estado central. Em sua vida anterior, ele ouvirá que o clã Yu havia declinado após uma certa guerra, mas Su Shen não sabia os detalhes do que aconteceu, nem quem finalmente obteve a arte divina de conexão espiritual, aquela técnica de grau imperador. 200 anos se passaram desde que minha vida anterior terminou. Su Shen ainda não encontrara notícias do clã Yu, mas primeiro encontrou informações sobre sua vida anterior. O remanescente do clã remanescente antigo da Terra Sagrada Devoradora do Sol instigou sozinho o conflito entre os dois domínios, resultando na morte de mais de 10 santos de ambos os domínios, no declínio de várias linhagens de grau santo e até no desaparecimento da Terra Sagrada Devoradora do Sol do Rio do Tempo. Havia também um registro afirmando que o clã remanescente antigo possuía o físico glutão e praticava um método de cultivo maligno, capaz de matar outros prodígios e devorar sua origem. Afirmava ainda que se tal método de cultivo maligno reaparecesse, os 5 estados se uniriam para exterminá-lo. Um grande demônio incomparável, extremamente perigoso, com o potencial de subverter todos os seres vivos. Esta era a avaliação da família Wang sobre a vida anterior de Su Shen. Evidentemente, as ações de Su Shen em sua vida anterior alertaram profundamente as várias linhagens do domínio do mistério celestial, que estavam determinadas a cortar o perigo pela raiz. No entanto, Su Shen sabia que o perigo real poderia não ser sua identidade da vida anterior. Dando um passo para fora do tabuleiro de xadrez, Su Shen começou a ponderar a verdade por trás de sua morte na vida anterior. Receio que alguém quisesse me usar para distrair as linhagens do mundo. Que plano astuto! Su Shen admirou em seu coração. Mais e mais pistas começaram a surgir, e Su Shen entendeu vagamente o propósito do mentor. Era provável que quisessem que ele causasse o caos no mundo, para fazer as pessoas ignorarem algo, ou para ajudar alguém a ocultar sua identidade. Detalhes mais específicos, Su Shen não sabia. Presumivelmente, os planos daqueles velhos monstros certamente não seriam simples. Su Shen continuou a procurar notícias do clã Yu e finalmente, após uma semana, Su Shen encontrou com sucesso registros do clã Yu daquela época. O ancestral grande santo do clã Yu, empunhando uma arma quase imperador, invadiu o domínio ocidental e em uma batalha com o grande santo do domínio ocidental, desapareceu sem deixar vestígios, e até a arma quase imperador nunca retornou ao clã Yu. Ao mesmo tempo, o clã Yu sofreu uma catástrofe devastadora. Capítulo 105. O clã Yu, tendo perdido seu antigo ancestral grande sábio e sua arma de quase imperador, tornou-se alvo de inúmeras forças poderosas do estado central lideradas pelo Palácio Imperial que conjuntamente o partilharam. Este clã outrora glorioso caiu em declínio. No entanto, o corpo divino do clã Yu, Yu Shukuan, não foi encontrado em lugar algum. A escritura do imperador também desapareceu. Su Shen sentiu um pouco de pesar. A sobrevivência de Yu Shukuan significava que o paradeiro da escritura do imperador espiritual era desconhecido. E se aquela existência antiga possuísse um corpo divino supremo e começasse de novo, seria sem dúvida aterrorizante. Ao deixar a biblioteca, Su Shen recebeu uma notificação de seu pai nesta vida, o atual chefe da família Wang. Meu irmão mais velho, Wang Yunfei, um prodígio com a aptidão de um grande imperador, retornou? Su Shen ficou um tanto surpreso. Em sua memória, Wang Yunfei raramente voltará à família Wang desde os 10 anos de idade, e ele só havia encontrado Wang Yunfei algumas poucas vezes. Este irmão mais velho sempre fora uma figura de temor e lenda no coração de Wang Shen. Sua imagem era muito borrada. Su Shen chegou ao salão principal da família e encontrou o lendário Wang Yunfei. Uma figura dourada estava no centro do salão, com padrões tênues e antigos de dragão bordados em suas mangas. Sua aparência guardava alguma semelhança com a de Su Shen, mas ao contrário da postura calma de Su Shen, Wang Yunfei era incrivelmente autoritário.
Um padrão divino dourado e tênue cintilava em sua testa e a cada respiração que dava, parecia fazer as leis do céu e da terra tremerem. Muito forte. Este foi o sentimento mais direto de Su Shen. O que mais o surpreendeu foi a convicção que Wang Yunfei exalava, uma crença invencível, uma autoconfiança de que não tinha iguais entre seus pares, fosse no céu ou na terra. Essa crença invencível superava em muito qualquer pessoa que Su Shen já tivesse conhecido. Através de 9 ciclos de reencarnação, Su Shen encontrara muitos prodígios de corpo divino, não poucos dos quais estavam agora no caminho estrelado. No entanto, nenhum podia se comparar a Wang Yunfei. Wang Yunfei também notou Su Shen, com um leve sorriso nos lábios. Irmão Shen, você chegou. Embora houvesse preocupação em suas palavras, Su Shen sabia em seu coração que aquilo era apenas a piedade de uma pessoa forte por uma mais fraca. E por acaso essa pessoa mais fraca era seu irmão biológico mais novo. Do início ao fim, os olhos de Wang Yunfei não mostraram nenhuma oscilação de emoção. Esta é uma pessoa autoritária e implacável. Em seu mundo, existem apenas 2 tipos de pessoas, inimigos e oponentes derrotados. Su Shen assentiu. Saudações, irmão mais velho. Os 2 irmãos se cumprimentaram. Os anciãos da família Wang indagaram curiosamente sobre o propósito do retorno de Wang Yunfei à família desta vez. Wang Yunfei respondeu, meu retorno ao clã desta vez é porque o Palácio Imperial arranjou um casamento. Em alguns dias, me casarei com Fan Qingjin, e nossa família Wang e o Palácio Imperial manterão boas relações com a família Fan por gerações. Todos no clã trocaram olhares, cheios de surpresa agradável. O clã Fan era outra força transcendente no estado central, assim como o antigo clã Yu. Ele produzira um quase imperador e, embora tivesse declinado, ainda era um clã de primeira classe. Fan Qingjin, a mulher mais bonita do estado central, também era um gênio de nível corpo divino, com inúmeros pretendentes. O casamento entre a família Wang e a família Fan era naturalmente algo positivo. Há mais uma coisa. Wang Yunfei continuou. Já combinei com o Palácio Imperial que posso levar uma pessoa para cultivar lá. No futuro ele também será meu braço direito, o general que governará o céu estrelado. As expressões de todos na família Wang se iluminaram de alegria. O Palácio Imperial era a força mais forte do estado central, sem exceção. Mesmo prodígios comuns de nível corpo divino ou corpo santo não podiam cultivar lá. Cada pessoa que emergisse do Palácio Imperial certamente governaria uma era no futuro. Seus fundamentos eram completamente incomparáveis aos da família Wang. No entanto, Wang Yunfei ignorou a surpresa de todos e virou-se para olhar Su Shen. Irmão Shen, você está disposto a me acompanhar ao Palácio Imperial para cultivar? Sob o olhar de Wang Yunfei e dos outros, Su Shen balançou a cabeça e recusou. Não estou disposto. Todos ficaram atônitos, e até um toque de surpresa brilhou nos olhos de Wang Yunfei. O chefe da família Wang, que também era o pai de Su Shen nesta vida, Wang Yaoshen, repreendeu severamente. Absurdo! Cultivar no Palácio Imperial é algo com que incontáveis pessoas sonham. Você só pode entrar lá para cultivar porque é irmão mais novo de Yunfei. Como pode desistir de uma oportunidade única na vida como esta? Wang Yaoshen estava extremamente ansioso. Foi ele quem trouxe este assunto a Wang Yunfei, e Wang Yunfei gastara muito para quebrar as regras do Palácio Imperial e garantir esta vaga. Agora, seu filho mais novo dizia que desistiria tão facilmente. Como Wang Yaoshen não estaria ansioso? Su Shen permaneceu impassível perante os olhares no salão, alguns de prazer pelo infortúnio, alguns de decepção, alguns de ansiedade. Diante desses olhares, Su Shen disse calmamente, a oportunidade de cultivar no Palácio Imperial é excelente, mas não é adequada para mim. Eu, Wang Shen, também sou um gênio da família Wang. Não quero viver minha vida sob a sombra do meu irmão. Quero trilhar meu próprio Dao. Que piada! Cultivar no Palácio Imperial? Su Shen sabia muito bem que não seria bom. Ser seguidor de Wang Yunfei pelo resto da vida? Mesmo que essa pessoa fosse seu próprio irmão, Su Shen não estava disposto. O que o Palácio Imperial poderia lhe dar, ele não carecia, e o que lhe faltava, o Palácio Imperial possivelmente não poderia lhe dar. Entrar no Palácio Imperial também significaria viver sob a vigilância daqueles seres poderosos. Os outros não sabiam porque Su Shen não queria ir ao Palácio Imperial. Mas as palavras de Su Shen foram ensurdecedoras, fazendo o salão cair em silêncio, e os olhares de todos mudaram gradualmente. Surpresa, admiração, um novo respeito. O olhar de Wang Yunfei para Su Shen, naqueles olhos calmos, mostrou emoção pela primeira vez. Admiração. Ele sempre acreditara que este irmão mais novo era apenas um parente de sangue. Por causa dos laços sanguíneos, ele cuidaria do irmão, mas nunca o levará verdadeiramente a sério. Agora, as palavras de Su Shen fizeram Wang Yunfei olhá-lo com novos olhos, sentindo pela primeira vez. Este de fato é digno de ser irmão mais novo de Wang Yunfei. Wang Yunfei assentiu. Aguardo o seu trilhar do próprio Dao. De agora em diante, eu, Wang Yunfei, não irei mais protegê-lo. Você é irmão mais novo de Wang Yunfei. Deve ser como eu, possuindo uma crença invencível. Irmão Shen, estarei esperando por você no caminho para se tornar um santo. Su Shen sorriu, combinado. Wang Yaoshen assistiu a esta cena, sentindo-se ao mesmo tempo aliviado e melancólico. Seu filho mais velho, Wang Yunfei, tinha uma aptidão aterrorizante, única em dezenas de milhares de anos, e ele se orgulhava de Wang Yunfei. Mas seu filho mais novo também era seu sangue. Wang Shen sempre viverá sob a sombra de Wang Yunfei, como ele não saberia. No entanto, viver na sombra era sempre melhor do que morrer. Agora, seu filho mais novo também crescerá. Wang Yunfei marcou a data de seu casamento para 10 anos depois. Su Shen também decidiu algo, deixar a família Wang, ir para 5 regiões e desafiar os prodígios de lá. Ele queria refazer o caminho do Dao marcial, integrar todo o seu conhecimento e forjar seu próprio Dao marcial, para alcançar o objetivo que não realizará em sua vida anterior, tornar-se um santo. Claro, ele também tinha outros objetivos em seu coração, tais como ver se antigos conhecidos ainda estavam bem ou talvez procurar pistas sobre o rei deus espiritual. Assim Su Shen, sozinho, deixou silenciosamente a família Wang. Um cavalo branco, um pote de vinho forte, um manto verde e uma espada verde de 3 pés, ele viajou pelas 5 regiões. Capítulo 106.
Su Shen deixou as planícies centrais e dirigiu-se primeiro à região sul. A região sul era a mais fraca. É sempre melhor escolher primeiro o caminho mais fácil. Chegando à região sul via túnel espacial, milhares de anos haviam se passado, e a região sul não era mais o que costumava ser. Su Shen revisitou o antigo local e soube que a outrora poderosa e invencível dinastia da Espada Imperial desaparecera na poeira da história. Em seu lugar surgiram uma nova dinastia e uma sucessão de dinastias imperiais. Em sua sexta vida, ele ofendera pessoas demais. Estando em um lugar alto, a morte não apagava necessariamente as dívidas. Embora Shen Daoyuan tivesse alcançado com sucesso o reino Nirvana, ele ainda morreu sob o cerco dos inimigos da dinastia da Espada Imperial. A linhagem do clã Shen foi completamente extinta. Su Shen suspirou e dirigiu-se ao antigo local da mansão do controle da espada. Passando por montanhas e rios, ele finalmente chegou a uma montanha verdejante. No caminho, encontrou um ancião. Ao ver Su Shen caminhando em direção à montanha verde, o ancião rapidamente o chamou. Jovem herói, você está indo àquela montanha verde em busca das ruínas da antiga mansão do controle da espada por uma oportunidade? Su Shen assentiu e perguntou, o senhor conhece a mansão do controle da espada? O ancião suspirou, mansão do controle da espada. Como este velho não saberia? Todos os anos, jovens como você vêm aqui tentando encontrar a oportunidade deixada pela mansão, tentando se tornar uma lenda como o Imperador Shen, mas sem exceção. Todos acabam na boca daquele deus tigre nas montanhas. Aquele deus tigre é o deus guardião das montanhas, não permitindo que ninguém cobisse as ruínas da mansão. Su Shen ficou um pouco surpreso. Deus tigre? Poderia ser o Pelos de Tigre? Ele ainda está vivo? Su Shen balançou a cabeça. Obrigado pela informação, senhor, mas ainda pretendo ir às montanhas e dar uma olhada. Ao ouvir isso, a expressão do ancião era de pesar, como se tivesse visto mais uma pessoa que nunca retornaria. Quando jovem, ele também tivera tais ambições. Desde que vira velhos amigos entrarem um após o outro e desaparecerem, começou a perceber e tentou impedir aqueles que entravam em busca da própria morte. Infelizmente, embora todos soubessem da verdade, ainda tomavam a mesma decisão que Su Shen, entrando nas montanhas para nunca mais sair. Depois que Su Shen entrou na montanha e desapareceu, o ancião partiu. Se houvesse outra pessoa entrando na montanha, ele ainda apareceria e diria a mesma coisa. Nas montanhas, Su Shen não morreu na boca do tigre como o ancião pensara. Ele chegou ao antigo local da mansão do controle da espada, onde tudo havia desaparecido, apagado pelo tempo. Humano, se você não recuar, eu vou te comer. Su Shen viu um enorme tigre branco emergir, mostrando as presas e abrindo sua bocarra, parecendo capaz de engolir Su Shen inteiro. Su Shen permaneceu calmo e composto. Você é o deus tigre que guarda este lugar? O que o Pelos de Tigre é para você? Quando o enorme tigre branco ouviu o nome Pelos de Tigre, um olhar de vigilância apareceu em seus olhos e ele soltou um rosnado baixo. Quem é você? Por que conhece o nome do meu avô? Se não me disser, eu te como. Su Shen olhou para ele com indiferença, estendeu os 5 dedos em um instante, num raio de 100 metros, o mundo mudou dramaticamente. Uma palma colossal pressionou o enorme tigre branco. O tigre branco sentiu o perigo, seus olhos cheios de medo. Ele não esperava que este humano aparentemente franzino, sem qualquer ki, fosse na verdade um poderoso artista marcial. Ele tentou fugir, mas foi pressionado pelos 5 dedos, incapaz de se mover. Su Shen cavalgou seu cavalo branco para o lado dele. O cavalo branco baixou a cabeça, suas pupilas douradas brilhando com um toque de desdém, como se dissesse que uma pequena bestas espirituais selvagem ousava desrespeitar seu mestre. Atingido pelo olhar do cavalo branco, o tigre branco sentiu todo seu corpo tremer. Esta era a supressão da linhagem de bestas espirituais. Mesmo sendo estúpido, ele entendeu que o jovem no cavalo branco tinha uma origem extraordinária, longe dos meros plebeus que vira antes. Os olhos originalmente ferozes do tigre branco tornaram-se instantaneamente límpidos, e seu rosnado baixo transformou-se em uma voz feminina nítida. Miau, jovem herói. Por favor, poupe-me. Na verdade, eu sou uma gata besta espiritual, não sou um tigre besta espiritual. Minha carne é azeda e também não serve para aumentar a virilidade. Su Shen, você, este tigre besta espiritual, sabe bastante. Assim como Pelos de Tigre, Su Shen também tinha certeza de que este tigre branco era um descendente do Pelos de Tigre que outrora o seguirá. O tigre branco disse em voz baixa, meu avô me contou tudo isso. Ele disse que essas palavras poderiam salvar minha vida. O grande herói é uma boa pessoa, ele certamente não matará uma pequena besta espiritual, miau. Olhando para os olhos gradualmente límpidos do tigre branco, Su Shen não pôde deixar de sorrir, não vou te matar, mas não sou uma boa pessoa. O tigre branco ficou um pouco confuso, mas então ouviu Su Shen continuar. Qual é o seu nome? E onde está seu avô agora? Diante das perguntas de Su Shen, ela lutou internamente, lembrando que Su Shen acabará de dizer que não era uma boa pessoa, e só pôde dizer obedientemente. Esta pequena besta espiritual se chama Tigre Miau Miau. Quanto ao avô, os olhos de Tigre Miau Miau raramente mostravam tristeza enquanto ela dizia, vovô faleceu há 10 anos. Um grupo de pessoas entrou à força na mansão do controle da espada. Vovô, para proteger este lugar, lutou com eles e ficou gravemente ferido. Ele morreu há 10 anos, e também disse que eu deveria guardar o lar do senhor aqui. O coração de Su Shen foi levemente tocado. Su Shen teve inúmeros descendentes e inúmeros parentes, mas no fim, foi um tigre besta espiritual com uma veia rebelde que se mostrou o mais fiel. Muitas pessoas neste mundo não são tão boas quanto uma bestas espirituais. Leve-me à mansão do controle da espada. Su Shen retraiu os 5 dedos, liberando a supressão sobre Tigre Miau Miau. Tigre Miau Miau tinha medo de Su Shen e só pôde guiá-lo obedientemente ao antigo local da mansão. Aqui restavam apenas uma casa em ruínas, um túmulo memorial e um tigre besta espiritual ainda de pé. Estava coberto de cicatrizes, ferozmente formidável, olhando para a distância como se ainda estivesse vivo. Tigre Miau Miau disse tristemente, não há tesouros aqui. Vovô guardou este lugar apenas porque era a casa do senhor. Todos os anos, artistas marciais de fora invadiam. 50 anos atrás, pessoas da Terra Sagrada da Espada Celestial invadiram e levaram a espada do túmulo do senhor. Vovô lutou com a própria vida, mas não conseguiu deter aquelas pessoas.
Su Shen ouviu o tigre Miau Miau contar o passado. Ele sabia que o que aquelas pessoas haviam roubado era provavelmente a espada forjada a partir do corpo de sua sexta vida. Su Shen deu um passo à frente e sentiu o ki remanescente no corpo do falecido Pelos de Tigre, percebendo um ki extremamente profundo e familiar. Terra Sagrada da Espada Celestial. Pelos de Tigre foi ferido pela intenção da Espada Celestial da Terra Sagrada da Espada Celestial, deixando feridas incuráveis, e acabou perecendo. O estado de espírito calmo de Su Shen subitamente foi atingido por uma intenção assassina incontrolável. Tigre Miau Miau, você está disposta a deixar este lugar comigo? Tigre Miau Miau ficou atonita. Havia um anseio em seus olhos, mas ela olhou para o corpo de Pelos de Tigre e hesitou. O mestre é uma boa pessoa? Su Shen sorriu. Não sou uma boa pessoa. Tigre Miau Miau curvou-se. Estou disposta a seguir o mestre. Vovô dizia que nenhuma pessoa má diria que é má, e nenhuma pessoa boa diria que é boa. Os olhos de Su Shen guardavam uma intenção assassina enquanto ele olhava para a distância. Então siga-me para obter vingança. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!